boa tarde, Brasil. Começando mais uma Tarde é Sua aqui na nossa Rede TV e direto na nossa primeira página, porque realmente tem coisas importantes a serem comentadas. Hoje pela manhã, todo mundo se surpreendeu com uma manchete, não é, do jornal O Globo, do Rio de Janeiro, dizendo que Marcos Harter queria a suspensão da investigação sobre agressão que ele teria cometido no Big Brother Brasil 17, como vocês sabem, e contra a Emily. Tá aí, saiu, né, na coluna do Anselmo Góes, se eu não me engano, e isso incendiou, foi um rastilho de pólvora assim nas redes sociais. E claro que as torcidas fanáticas, não é, caíram de pau na delegada e fizeram campanha contra. Eles vão sempre contra as pessoas que estão defendendo os nossos direitos, né? Principalmente no nosso caso, a nós mulheres, em relação às agressões. Não, a juíza quis aparecer, a delegada quis aparecer, a delegada exagerou, a delegada é isso, a delegada não tem prova. Olha, uma coisa absurda, né, o que fizeram com a delegada. Primeiro, o nome da pessoa envolvida no processo não era o nome correto, não é? Porque existe aquela que é a autoridade máxima de todo o núcleo de atendimento à mulher em casos de agressão, que conversou com a gente, a doutora Márcia Noeli, e tem também a doutora Vivian, que é a delegada. E parece que o processo teria entrado contra a doutora Márcia e não contra a doutora Vivian. Quer dizer, já começou errado por aí essa história de entrar com ação, com habeas corpus, uma série de coisas. E além deles estarem falando mal, estavam falando da pessoa errada. Além de estar criticando alguém da lei, da justiça, que defende os nossos direitos, ainda estavam falando da pessoa errada. E além de estar fazendo tudo isso, ainda estavam comentando, torcendo e detonando num caso que não é verdade. Porque a reviravolta disso é o que chama a atenção agora. Porque a própria assessoria do Marcos está dizendo que não foi ele que entrou com essa ação, que isso não tem nada a ver com ele. Então, vê como é que as pessoas fazem. Olha, é aquele tumulto todo, aquela turbulência nas redes sociais, sobra para todo mundo, sai detonando todo mundo, dando pancada em todo mundo, defendendo a atitude do cara, uma atitude que ele não tomou, ou seja, eles se manifestam em cima de falsas informações, sem sequer se dar o trabalho de questionar, ou de ligar para a assessoria do cara, ou de querer saber mais algum detalhe, ou se informar na delegacia, já que são tão ativos, né? Já que estão sempre atrás da verdade. Como é que cai numa dessas? Certo? Não é? Não tem gente para todo lado, ligando para todo lado, não foram verificar. O negócio era cacetear as autoridades, o negócio era cair de pau na delegada, não é? Eu fosse em quem fosse que tivesse metido nessa história do Marcos Harter. Faça-me o favor, né, gente? Tá vendo como as coisas podem induzir a erro realmente? Tá vendo como uma notícia pode sair, ter sido checada, mas ela não era verdadeira? Não é um absurdo, mas acontece. Então, antes dessa manifestação, nesse nível que vocês fazem, nesse nível de sair agredindo, atacando a autoridade, não é? Invertendo os papéis, porque nesse caso de agressão ainda a ser devidamente apurado, as autoridades foram lá. A delegada foi até a casa do Big Brother atendendo a um pedido dos internautas que bombardearam, alertando, falando, olha, a situação está indo por um caminho que não é legal, isso pode não terminar bem, ele está sendo super agressivo, ele acuou a menina lá dentro, não é? Tudo isso. E eles fizeram o quê? Deram importância, ouviram esses apelos, foram lá checar a verdade, se tinha uma garota, né, correndo um risco de segurança, a sua integridade está sendo atingida física e emocional. E é essa pessoa ou essas pessoas que levam as pauladas, é contra elas que vocês se levantam, porque de repente ele não é tudo isso. Vocês têm direito de achar o que vocês quiserem do Marcos Harter, mas dão o direito de se voltarem contra as autoridades que não deixaram passar em branco denúncias, que sentiram a pressão, que se incomodaram sim, que estão aí para proteger as mulheres nos casos de agressão. E claro que os homens também, se for o caso, se eles forem os agredidos, todos que são vítimas merecem ser protegidos, defendidos, e quem agride merece ser denunciado, mas não é dessa maneira inverter papel.
O cara que está sob uma suspeita de agressão virou o santo. E eles demonizam as autoridades que se importaram com isso. Que se a coisa pudesse ter ido mais adiante, ou ele representasse um risco real, de acordo com o que as apurações podem demonstrar ou não, tá? Se preocuparam em protegê-la e averiguar essa situação. Foram lá, então essas pessoas são as inimigas. O outro é o santo, que está sob suspeita, né? Continua, as coisas vão prosseguir, e as autoridades que vão lá e realmente deram importância. E não é porque era um programa em rede nacional, esse tipo de coisa. É porque, também por ser um programa em rede nacional, se essas coisas não são devidamente resolvidas, elas servem como exemplo de impunidade. Aí é que se, né, solta, vamos fazer igual, tem tanta gente sem parafuso na cabeça, enfim. Acho que essa história, hoje de manhã, ela amanheceu completamente torta, toda errada, desde a notícia em si, que agora está sendo desmentida pelo próprio envolvido na manchete, até essa turbulência nas redes sociais de torcidas não esclarecidas, mas que são ferozes. E não são esclarecidas quanto à verdade da informação e são tendenciosas em relação àqueles envolvidos, né? Porque sempre tomam o lado do vilão, entre aspas, né? As coisas ainda estão sendo apuradas e detonam aqueles que nos representam, que exercem de verdade o papel da nossa defesa. Esses, né? Esses querem aparecer. O outro que se colocou num reality show para ficar 3 meses no ar, diante das câmeras, e aí mostrado para todo o Brasil, esse não quis aparecer. Quem quis aparecer foi a delegada, que nem apareceu ali na visita da casa. Entende como está tudo de ponta cabeça? Como a gente tem que prestar atenção 10 vezes? Isso vale para todo mundo, vale para todos nós aqui no programa também. A gente comenta muita coisa, pode pisar na bola, a gente corrige, a gente se desculpa, ou a gente vai para cima e prova que era verdade mesmo. Faz parte da dinâmica, mas não com essa ferocidade, gente, e não com essa distorção. Se conscientizem, pelo amor de Deus. O que é agora? É festa? Olha, eu vou ler para vocês exatamente como a matéria foi publicada. Vocês viram aí, eu acho que dá para mostrar novamente, a capa, né, do Globo Online, com a notícia do Marcus Harter. Tá aí, ó, para vocês. Gente, eu tô sem lente de contato. Eu não vou conseguir ler nada nesse monitor. Mas tudo bem, depois do intervalo eu coloco. Mas é o seguinte, eu consigo ler de perto, não enxergo de longe só. Que é o seguinte, olha aqui. O ex-BBB Marcus Harter entrou com um pedido de habeas corpus para suspender as investigações da delegacia especializada no atendimento da mulher, o DEAN de Jacarepaguá, na zona oeste do Rio, pela suposta agressão contra a Emily Araújo, vencedora do Big Brother Brasil 17. A informação foi antecipada pela coluna Gente Boa do Globo, não é o Anselmo Góes. O cirurgião plástico alega tudo isso colocado como se fosse a atitude tomada pelo Marcos. O cirurgião plástico alega que a delegada Viviane da Costa não tem atribuição para presidir o inquérito e que a vítima, sua namorada no reality show, não apresentou denúncia contra ele. E aí vem a própria delegada falando, se eu não me engano. Ele, quer dizer, o Marcos, entrou com um pedido contra mim. Não entendi nada, critica a diretora da Divisão de Proteção e Atendimento à Mulher, a Márcia Noeli Barreto, que acrescenta: recebi o comunicado ontem e vou responder hoje, que é dia 19. O acusado especificou o meu nome como quem instaurou o inquérito, mas ele errou. Quem está investigando o caso é a delegada Viviane Costa, delegada da DEAN de Jacarepaguá, onde o caso é investigado. Mas o advogado vai fazer o papel dele, eu entendo. Não há, no entanto, nada que eles aleguem que possa ser incorreto, ou seja, baseada na informação de que o Marcos e os advogados dele estavam entrando com essa ação contra ela. Ela diz, ela entende que o advogado tem que fazer esse papel mesmo, mas ela deixa claro, não há nada que eles aleguem que possa ser incorreto nas atitudes que foram tomadas em relação a esse caso. Está tudo na lei e esse pedido não atrapalha as investigações. O juiz Marco Couto, da primeira vara criminal de Jacarepaguá, determinou que a delegada preste esclarecimento sobre o
caso em 72 horas a contar a partir de ontem. Só então ele decidirá sobre a concessão ou não dessa liminar. Não é o fim da picada? Me diga, como é que essa ação, esse pedido, essa coisa toda chega a uma delegacia, chega nesse nível de credibilidade, não é? E vira manchete de jornal. Não sendo verdade, como é que passa por tudo isso, todas essas instâncias e chega a essa publicação? Nós fomos atrás dessa informação, a gente recebeu uma coisa muito superficial em relação a isso, dizendo que é o seguinte, o Marcos está falando que não foi ele, eu vou ler a nota para vocês. E existe uma coisa que qualquer pessoa pode entrar com um tipo de ação num assunto com o qual não concorde. E pode ter sido esse o caso. Eles estão realmente apurando de onde veio isso, como é que isso aconteceu, está torto, está no nome da autoridade errada. Mas o que chama a atenção também, que de repente esse pedido, mesmo não tendo vindo do Marcos, ele existiu e ele tem consistência, porque ele foi parar na mão de um juiz e o juiz resolveu, né, dar um tempo para que elas se expliquem. Ou seja, de repente, são as mulheres, né, da Delegacia de Atendimento à Mulher, a diretora de núcleo e a da delegacia especificamente, que vão ter que se explicar. Isso eu também achei muito esquisito, muito estranho. Elas têm 72 horas para se explicar diante de atitudes totalmente amparadas na lei, segundo é o que elas estão alegando. Ou seja, mesmo que ele não tenha entrado com isso, agora ele percebe que haveria um campo, né, aberto, uma porta aberta para realmente ele suspender a investigação, que era uma coisa que ninguém esperava. Elas estão dizendo que não, que as investigações vão prosseguir, mas elas têm 72 horas a contar de ontem, agora já é menos, não é? Para se explicarem. Vocês veem onde é que chega a coisa? Não sei não, mas olha, é o seguinte, a nota do Marcos Harter. Tomei conhecimento hoje, através da imprensa, de que foi impetrado em meu nome um habeas corpus. Nego veementemente qualquer medida nesse sentido. Isso não foi efetuado por mim, nem pelos advogados que me representam. Já estamos tomando as medidas cabíveis, diz o Marcos Harter. E eu acho que medida cabível nesse momento, isso é uma opinião minha absolutamente leiga, só de quem está acompanhando o caso aqui do lado de fora, é que ele não deveria mesmo, se não fez, não faça essa história de suspender uma investigação, não é? Se realmente ele bate nessa tecla, ele não teve a intenção, embora as imagens, né, deixam muito claro que ali ele estava no limite da coisa, ele poderia ter feito realmente alguma coisa mais grave, mas ele bate na tecla que não teve a intenção, que nunca a feriu, e ela confirma isso na delegacia e não o acusa de nada, como vocês sabem que aconteceu. Deixa a investigação continuar. Quem não tem nada a dever, não teme, não tem que brecar a investigação nenhuma, porque não seria muito melhor, né, estender, aliás, levantar a cabeça diante de uma absolvição, diante de um arquivamento, diante de qualquer coisa, né, que a lei tenha decidido, do que brecar uma investigação que sempre vai deixar sobre a pessoa a suspeita de que realmente o caso prosseguiria naquela direção de uma agressão pesada e comprovada? Não é melhor isso? Então, eu acho que se não fez, se não partiu deles, partiu de outra pessoa, porque isso, pelo jeito, é possível, não faça, Marcos. Deixa a investigação continuar, porque você pode, de repente, sair disso de cabeça erguida. Porque a lei pode decidir que não houve nada realmente. Concordem ou não, aí é uma decisão da justiça. E é sempre assim, o que a justiça decide, cumpra-se a lei, né? E aí você pode ficar de cabeça erguida. Muito mais do que essa história, vou suspender a investigação, não tenho nada a ver com isso, posso, não posso, existe até uma porta aberta para isso. Mas eu não entraria por essa porta, né? Eu queria ser absolvida diante da justiça, absolvida pela lei, liberada desse caso, porque assim as autoridades entenderam que tinha que acontecer. Então, pelo menos essa é só uma opinião, tá certo? Outra coisa que eu quero falar e que eu achei muito ruim de acontecer
né? No caso do Marcos, eu achei que está certíssimo a história de tinha que denunciar. Foi muito bom ver que a pressão popular, a pressão dos internautas, das redes sociais foi ouvida, tomaram providências, estão tentando esclarecer a situação. Quem, se for realmente culpado, vai ser punido por isso. Esse é o caminho que moraliza as coisas, não é? É o caminho que protege aqueles que são vítimas de várias situações que durante muito tempo passa batido pelo preconceito, pelo machismo, por tudo aquilo que a gente já falou. Tem a situação do Vitor e Léo agora, quer dizer, acaba atingindo a dupla profissionalmente, um caso da vida pessoal do cantor, que seria a agressão à mulher, e nesse caso já é diferente do caso do Vitor, porque, aliás, do Marcos, porque ele foi considerado réu, ele já é réu diante da Justiça de Minas Gerais, né? Então, o que acontece? Gente, eu acho que se luta pelos direitos da mulher, se luta contra o agressor, se exige realmente uma posição quando as coisas estão devidamente comprovadas ou precisam ser apuradas, existem a suspeita. Mas isso não pode atingir a vida profissional. A partir do momento que chega na justiça e que a gente vê que o caso está encaminhado, que as providências vão ser tomadas, que a investigação vai ser feita, que as coisas vão ser comprovadas ou não, parou aí. Daí é com a justiça, né? Foi com a polícia, é com a justiça, aí segue em frente. Agora, querer cancelar show de Vitor e Léo, querer não, cancelar, como aconteceu na região serrana, aí eu acho um absurdo. Aí eu acho que estão misturando as coisas. Se o público vai, não é, condenar ou não, vai rejeitar ou não, se a imagem do Vitor já está prejudicada, e está, a gente sabe que está, mas o trabalho deles, no geral, é uma dupla, continua sendo desejado pelo público, ele tem o direito ao trabalho, sabe? Eu acho que todo mundo tem direito ao trabalho. Ou cancelar show vai fazer com que ele se conscientize de alguma coisa que ele possa ter praticado e que a justiça está achando que ele praticou. Não é justo cercear esse tipo de coisa. Não é justo um show que seria do mês que vem já ser cancelado agora em função de alguma coisa que ainda possa vir a acontecer, de alguma condenação que ainda possa vir a acontecer. Então eu acho que, puxa vida, o direito ao trabalho dele é legítimo, não é? Existe público para isso. Olha, eu estava vendo, eu fui pesquisar no Instagram do Vitor, e é o seguinte, eles têm shows, inclusive aqui em São Paulo, viu? Eles têm shows marcados, nenhum foi cancelado, eu vou ler esse comunicado já. Eles têm shows em Porto Alegre hoje, dia 19, tem shows em Umuarama, no Paraná, amanhã, dia 20, dia 22, eles vão estar aqui em São Paulo, capital, e dia 23, eles vão estar na cidade de Mirassol, aqui no interior de São Paulo, cumprindo uma agenda de trabalho muito dignamente, né? Respeitando o público, oferecendo um produto de qualidade. Então, eu não sei por que esse tipo de coisa está acontecendo. Aí começa a aparecer, não é a punição, não é a responsabilização, vamos dizer assim, não é. Aí começa a aparecer uma coisa chamada perseguição, porque o público que quer assistir Vitor e Léo ainda existe. Que os protestos continuem existindo em relação à atitude deles são válidos também. Agora, cancelar trabalho por conta disso é uma história mais séria, né? Aí realmente eu acho bastante questionável. Bem, olá, Sônia, muito boa tarde. Oi, Sônia. Tiago Rocha, Vladimir Alves, você não estava na Argentina? Você sumiu? O que aconteceu? Mas eu peguei um voo, tempo de chegar aqui, eu consegui chegar em tempo. Conseguiu chegar em tempo. Não aceitei a proposta da Argentina. Quiseram levar ele pro Olá Suzana? Olá, Suzana. A Suzana quis levar? Eu quis dar um beijo na boca dela, ela não quis. Ela falou, não, eu gosto do outro guapo lá do Brasil. Do Moisés, né? Do Ramsés e do Moisés. Tá muito mal contada essa história. E eu caí igual um patinho hoje de manhã. Vocês são vigaristas. Você tá morando aqui na RTV agora, Graças a Deus, ainda bem que eu ouvo o que eu faço. Olha, você tá sabendo hoje. Aí o Vlad sumiu, ninguém sabe, ninguém viu, né? 10 horas da manhã, cadê ele? Aí quem tá lá
Thiago Rocha. Aí tem Roda da Fofoca à Tarde, quem tá aqui? Thiago Rocha. Mas aí o Vlad já apareceu, pelo menos isso também, né? Vou fazer o seguinte, porque eu tô absolutamente cegueta, me trouxeram as lentes, mas não dá pra eu colocar aqui, eu vou colocar no camarim. Enquanto isso, vocês trocam opinião em relação ao Vitor, em relação a essa história do Marcos, e aí a gente volta pra discutir os outros assuntos. Essa história do Vitor, do show de Pelotas, eu já vejo de um Foi outro... Pelotas, não foi na região serrana? Foi Pelotas. Eu já olho de uma forma diferente de você. Ótimo. Por um motivo muito simples. Eu acho que dá para ter várias opiniões. O que acontece? Só que eu não vou estar aqui para rebater, tá? Mas depois a gente retoma. Você rebata as coisas com o Vlad, eu já volto. O que acontece? Eu enxergo da seguinte forma. Eu, por exemplo, Vlad, sou contratante. Eu vou fazer um investimento. Qual é o investimento? Vou contratar o show do Vitor e Léo. Só que hoje... Então, hoje não é o melhor momento. Ah, tá. Entendeu? Hoje não é o melhor momento. Porque aí o que acontece? Você investe aonde? No cachê dos artistas, que não é um cachê barato. É alto. Você investe nos seguranças, você investe na infraestrutura, você investe no palco, na iluminação. E aí o que acontece? Você está esperando, e por exemplo, você vai fazer um investimento de 1 milhão, que pelo menos aquele 1 milhão volte para o seu bolso. Mas ninguém faz um investimento só para empatar, você faz um investimento para ter um lucro maior. Hoje não é o melhor momento da carreira do Vitor e Léo. Não seria arriscado prosseguir esse show, sendo que você pode parar antes e falar assim, ó, se eu perder, eu vou perder muito menos do que toda a estrutura. Na minha concepção, eu acho que é isso. Só que tem de um outro lado, as pessoas precisam trabalhar, porque não é só o Vitor e Léo, não é só a dupla sertaneja. Você tem também toda a equipe do Vitor e Léo que não tem a mesma vida que os artistas têm. Então acho que eles têm que trabalhar, mas eu acho que esse cancelamento foi justamente por conta de evitar um prejuízo muito grande. Você concorda? Não, o cancelamento foi por conta de manifestação pública. Algumas pessoas falaram, não, vamos boicotar o show e vamos pedir para que o show seja cancelado justamente por conta daquele acontecimento, por conta da suposta agressão e desta análise que a empresa está fazendo com relação às vias de fato, que é aquilo que pode ter ocorrido, conforme eles dizem nas câmeras de segurança, que não deixou marca, um chute, um tapa, um beliscão, e isso tudo acabou espelhando na carreira dele, tanto no programa, que ele foi suspenso, e agora no show. Assim, mas o problema é que eles já marcam antes, antecipadamente a agenda. Exemplo, eu comprei o seu show 1 ano atrás, só que tem um detalhe. Agora você se envolveu numa confusão, as pessoas estão lá. Eu posso colocar todo o meu dinheiro e esse dinheiro que eu colocar, ele não vai retornar para mim. Pode ser um prejuízo retumbante. Agora também, tem culpa o sujeito que fez o show, que está promovendo o show? Não, a empresa não. Ele merece perder todo esse dinheiro? Eu não sei, Sônia Abrão, você acha que merece? Como é que você enxerga essa história toda? Pois é, eu daqui a pouco falo, porque eu não ouvi metade do que você falou. Boa, Sônia Abrão. Já a menina do Axé Blonde, aquela que vocês viram as imagens impressionantes ontem, não é? Ela com a filha e com a sobrinha Daniela, sendo atropelada por essa motorista bêbada que pegou as 3 pelas costas, né? Foi uma loucura isso. Ela é aqui de Santo André, na região ABC de São Paulo, e vai conversar com a gente já e contar como é que tá a situação dela, das meninas, olha, de todo mundo. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. E ela quebrou o braço. Perigo, será que hein? ela quebrou mesmo o braço? Olha aí, quebrou. E ela foi capa de revista, viu, Sônia Abrão? Tadinha, gente, que coisa louca. Daqui a pouco ela tá conversando com a gente. O nosso repórter, o Bruno Tálamo, tá lá com ela, é isso, Elias? O Bruno Tálamo tá lá. E são imagens da casa dela, gente, direto da casa dela, mostrando o dia depois, né? O day after aí desse atropelamento absurdo. Essas são as imagens de ontem que chocaram todo mundo. A imagem do atropelamento é um absurdo. Você vê como a velocidade ainda que vem e pega as 3 completamente desprevenidas. Agora que eu vi que a menininha sentiu alguma coisa, né? Ela dá rapidinho uma olhada para trás, mas nem dá tempo. O carro passa e leva
leva aí às 3, viu? Muito triste esse só lá. Ela dá uma olhadinha, ela percebeu, ela tentou, mas aí já estava em cima, na verdade, né? Infelizmente. Mas já a gente vai conversar com a Daniela, o nosso repórter Bruno Tálamo, ao vivo, direto da casa dela, e você vai saber mais detalhes dessa história, tá? Notícia boa que chega é que a Marilene Saad, a mulher do nosso querido Estênio Garcia, saiu da UTI e ela já fala. Olha que coisa boa isso, né? A informação é do jornal Extra. Marilene Saad, de 48 anos, a mulher do ator Estênio Garcia, de 84, deixou a unidade de tratamento intensivo na Clínica São Vicente do Rio. Nessa tarde de quarta-feira, ela foi transferida para um quarto do hospital. E ela estava internada, como vocês sabem, desde o dia 31 de março, após as graves complicações de uma cirurgia para retirada do útero, quando ela chegou a ficar em coma. Então, as notícias são as melhores possíveis. Os médicos disseram que ela teve uma melhora excepcional, muito acima do esperado, e está sendo transferida para um quarto onde ela vai permanecer em observação. Falei com ela por telefone agora e ela está contente, lúcida, mas ainda falando com a voz um pouco vagarosa por conta dos medicamentos. Não vou dizer que ela está 100%, mas está 99%. Opa. Comemorou o Roberto, né, cunhado do Estênio, o irmão aí da Marilene Saad. Hora viva, que coisa boa, né? Coisa boa. E a gente espera poder dar notícia boa também em relação ao Kid Vinil, que já está desde ontem aqui em São Paulo, não é? No Hospital Luz, aqui da Vila Mariana, e a família está dizendo que ele continua da mesma maneira, em coma induzido, o estado é grave, mas ele está estável. Só que a família está pedindo, pode parar com a campanha, porque eles precisavam disso para transferência. Depois a Rádio 89, olha a ambulância com ele chegando no hospital aqui em São Paulo, gente. Depois a Rádio 89 FM bancou, né, a transferência dele aqui para São Paulo, de Minas para São Paulo, de Conselheiro Lafayette para São Paulo, e agora eles não precisam mais, porque eles têm o convênio médico, têm maneiras de suportar esse tratamento aí do Kid Vinil, que se Deus quiser há de dar certo também. A situação dele foi muito delicada. Um dos integrantes lá que estavam no show disse que foi uma cena terrível de se ver. A gente contou isso aqui ontem para vocês, mas ele está aí, ele está internado, ele está entregue em boas mãos, ele já veio, né, bem, tendo sido medicado devidamente como precisava. Eles salvaram a vida dele, eles ressuscitaram lá em Conselheiro Lafayette o Kid Vinil, que ficou 10 minutos morto, né? E agora o pessoal aqui há de complementar esse tratamento que vai resultar na recuperação dele. É o que a gente quer, né? Com certeza. E assim, a gente recebe boas notícias e que parte delas parte do público, dos fãs que oraram pela esposa do Estênio Garcia, que oraram pelo Kid Vinil e que ajudaram essa remoção dele de Minas para São Paulo. Ou seja, as pessoas fazem a diferença. E quão importante é essa corrente de orações, de vibrações positivas, independentemente de religião. Se você rezou, se você orou, só por ter torcido, não é? Já faz uma diferença muito grande. Porque no Melhor Pra Você, um médico falou que o caso da Marilene era gravíssimo, a SARA, né? A síndrome da abstinência, da angústia respiratória aguda. Falou assim, é grave, aguda. Há uma escala, inclusive se bobear de 1 a 10, ela já está quase em 10, já está com 9. Ela quase morreu. Falou mesmo, que era difícil. Ela viu a morte de frente. Com certeza. Muito doido isso. E olha, gente, antes da gente voltar para a história do Vitor e Léo, desse cancelamento do show, o Vlad ainda vai falar, Thiago. Queria só ver a cara dele, também vai falar. É o seguinte, olha o poder de uma palavra, de um gesto de carinho, de um telefonema, gente, porque o pessoal da família do GR, pessoal do hospital, deixou, inclusive, o pessoal do hospital é que mais deixou saber que o telefonema do Roberto Carlos para o GR Adriane trouxe uma energia extra para ele. Diz que foi mais incrível como de repente ele se animou, como ele melhorou, como ele ficou mais disposto. Isso é muito importante
importante, né? Isso não tem preço, a atitude do Roberto não tem preço. É uma atitude que nós todos podemos ter com pessoas chegadas a nós, ou até distantes, dar uma palavra de apoio, dar uma ligada, dizer um oi, falar vai ficar bom e vai ficar mesmo. Então, muito legal, tá certo? Bom, vamos lá. Quem é rei não é rei à toa. Aliás, parabéns pro Roberto Hoje Carlos. Hoje é aniversário dele, é verdade mesmo, né? Bom, diga aí, você acabou de dizer que do lado empresarial. Do lado empresarial. E você? Então, tem a questão do público, porque os organizadores desse evento que vai acontecer em junho alegaram que cancelaram a participação da dupla no festival por conta da manifestação popular. Ou seja, as pessoas foram lá e falaram, não, ele está sendo investigado por uma suposta agressão contra a esposa, por vias de fato, e nós não queremos o show dele aqui. Sim. E as pessoas foram lá e exigiram Diz os que seus partiu ingressos mais de volta. de movimento. Mas é uma questão de movimento. Porque assim, nesse momento, ele vive, como você bem disse, ele vive de música. Ele é músico, ele canta, ele compõe, ele se apresenta ao lado do parceiro em festivais. Então, o que ele sabe fazer é cantar, é fazer música. Como é que vai tirar o cidadão da profissão dele por conta de algo que aconteceu na vida pessoal? Claro que isso acabou... Mas isso está encaminhado, né? Infelizmente, o que aconteceu na vida pessoal, as pessoas vão transferir para a vida pessoal também. Como agora na questão do Marcos. Aconteceu dentro de um reality e isso pode respingar também na carreira profissional ele dele. era público, né? Ele não é duas pessoas, como ele disse uma vez. Olha, aqui eu sou Marcos, lá eu sou doutor. Mas querendo ou não, ele está lá, é ele que interpreta os dois papéis na vida. Mas assim, eu acho que o público agora que vai poder dar ou não um voto de confiança para o Vitor. A gente tem que aguardar e, por enquanto, as pessoas não querem. Eu acho que é um tempo... As pessoas não querem ir lá, né? Porque todas as outras cidades... os outros shows continuam. Mesmo no auge da história, quando explodiu e virou um escândalo, não teve um show cancelado. Então, mas você sabe que é igual comentário do Instagram? Um publica uma coisa, as outras seguem no mesmo? Sim, pode isso começar que eu falei a acontecer. No meu comentário. É uma coisa, é uma atitude que pode gerar uma situação extremamente delicada, né? Muito delicada. Pode começar Aí, a ó, acontecer tinha agora. gente escrevendo aqui, mas por que não protesta o goleiro Bruno? Gente, pelo amor de Deus, não tem comparação, não tem termo de comparação uma história dessa. Então fiquem quietinhos antes de partir para esses absurdos, começar a delirar em cima dos fatos. São crimes diferentes, as penas são diferentes, coisas totalmente diferentes. Não tem nem como... Que isso? Apaga, deleta essa turma. Nada a ver, realmente. Busquem outra coisa para usar como parâmetro neste caso, né? Exatamente, nada a ver. Infelizmente não é por aí. Mas as pessoas acabam levando isso tudo para um lado, misturando o artístico com o pessoal, e isso está atrapalhando a carreira do Léo também. Exatamente, é um preço que se paga, claro, quando estoura o escândalo na vida da gente. Mas assim, depende muito das pessoas não jogarem ainda mais pedra no caminho. Deixa as coisas rolarem solto, gente. Quem não quiser assistir, não vai assistir. Agora, não teve um show que tenha sido cancelado por falta de público, então deixa o cara trabalhar, meu, né? É isso. Bom, fechando esse assunto, falar do casamento da Patrícia Bravanel. Dia 29. Você vai falar que é dia 29? É dia 29. Na casa do Silvio. Até então E era aí, isso, segredo. Cerebrão, ótimo, aí você dá o lugar, ele dá a data, Endereço. você dá o endereço, acabou. Silvio, Acabou a festa. Silvio, acerta com a Mônica Bergamo lá na Folha de São Paulo. A gente só está replicando, né? Claro que não, lógico que não. Eu já até sabia há algum tempo que era dia 29. Eu falei, não, deixa, vamos... Mas saiu. Notícia é assim. 200 convidados, tá? 200 convidados. Ela falou que era uma cerimônia pequena lá no troféu. Pô, 200 convidados? O senhor convidados? falou 200 convidados. Não, ele não falou número de convidados. Ele falou assim, pequena. Só com aquele tablado lá, que eu acho que é o de passar a noiva sobre a piscina, assim, 750 mil reais. Meu quer dizer, Deus, acho que é 70 mil. Não, 750. É muito, 1 milhão. Toda a instalação do local É o show onde da vai Madonna? acontecer a cerimônia. Não é possível. Vai ser uma Tudo coisa isso? Suntuosa. íntima de 200 convidados, mas deve ser linda, né? Ô, Sônia, agora entre nós aqui, eu odeio fazer fofoca, a gente sabe. Eu odeio essa história. Todo mundo aqui. Mas você imagina, ó, vou fazer a festa na casa do meu pai e vou convidar 200 pessoas. Imagina como é que é a casa do pai, né? Sim, imagina o tamanho da casa, né?
Por quê? Cara, 200 pessoas é gente pra caramba, Sônia Abrão. Pelo menos 100 carros. Não dá pra falar que é uma festa pequena, íntima. Não Se eu fizer 200 pessoas, eu tô vendo gente na calçada, lá em casa. Não dá. Não, deve ser uma coisa muito linda, realmente. E o momento merece. Né? Mas pelo menos ele vai parar de pegar no pé da Patrícia, no jogo dos pontinhos. Não, ela vai estar livre Patrícia, disso. você é evangélica, você é cristã, você segue os valores da Bíblia, mas teve filho antes do casamento. Ele fala brincando, mas querendo ou não, tem uma puxada de orelha ali, né? Ele vai dando os recados. Mas olha aí, imagina, né? Vai ser muito lindo. É o Silvio que vai levar até o altar ali, né, da casa. Então, tem um significado muito especial ser na casa dos pais, né? Acho bem legal esse tipo de coisa aí. Vamos aguardar, viu, gente? Nós vamos atrás de flagrantes de cerimônia com toda certeza para levar para vocês, tá certo? Eu acho que todo mundo vai curtir bastante. Olha aqui, nós vamos agora com o Bruno Tálamo, nosso repórter, lá para Santo André, onde vive a Daniela, do Axé Blonde, não é? E que passou por esse momento muito difícil ontem, traumatizante de verdade, esse atropelamento. Ela tá, e o Thiago, foi você que falou ontem isso aqui? Foi, que aquilo ali é um calçadão praticamente. Ela vai esclarecer pra gente. Tem umas pedras carro, ali, né? E o carro você só consegue estacionar. Então você estaciona, tranquilinha, aquela coisa toda. Mas ela pode, claro, explicar melhor. Santo André tem muito calçadão. Muito calçadão mesmo. Guarujá. Tanto que isso aconteceu onde? No Guarujá. Ela mora em Santo André. Ontem falaram que aconteceu no Rio. Teve gente que passou notícia falando que aconteceu em Brasília. Nada disso, gente. Ontem nós falamos direitinho, corretamente, o local onde tudo aconteceu. E elas foram atropeladas por trás, né? Estavam andando calmamente, passeando mesmo, assim, no calçadão, quando uma motorista bêbada, sem habilitação, sem a carteira de motorista, passou por cima delas, né? Bateu nelas e realmente acabou machucando as meninas, mas o ferimento maior ficou para Daniela mesmo, que inclusive quebrou o braço. Mas olha as crianças machucadinhas, né? É uma tristeza isso, viu? Vamos ver se o Bruno tem informação do que pode ter acontecido com a motorista também. Se ele não tiver, a nossa produção vai atrás. Boa tarde, Bruno. Muito boa tarde, Sônia Abrão. Boa tarde a todos que nos acompanham. Pois é, Sônia, tenho aqui ao meu lado a Daniela Almeida, ex-integrante do Axé Blonde, ela que no último domingo, com toda certeza, viveu o pior dia da vida dela, ela na companhia de seu esposo, da filhinha do casal de 7 anos de idade e de uma amiguinha também de 7 anos, amiguinha da filha. Eles quase foram atropelados, na verdade eles foram atropelados, a condutora quase fez um strike em todos eles e por muito pouco 4 vidas não foram perdidas. Sônia Abrão, apesar do pior não ter acontecido, graças a Deus, a Daniela, como vocês podem ver, se machucou bastante, viu, Sônia? Ela tá com o olho roxo, muitas escoriações pelo corpo, o braço direito dela, Sônia Abrão, sofreu uma luxação. E pergunto então para Daniela, primeiramente, muito boa tarde, muito obrigado por nos receber aqui em sua casa. Daniela, vendo as imagens na televisão, agora mais calma, dá para dizer que você nasceu de novo, né, Daniela? Com certeza a mão de Deus estava conosco, né? Foi um susto muito grande e estávamos passando o feriado e voltando para a praia, quando de repente eu só senti o carro nas minhas pernas e como eu bati a cabeça, eu não sei lhe dizer o que aconteceu realmente, né? Mas as imagens mostram tudo, né? Agora, Sônia Abrão, além da condutora não ter habilitação, o namorado dela, que é o dono do veículo, está com habilitação suspensa após o acidente, após eles terem atropelado 4 pessoas e quase tirarem a vida de 4 pessoas, eles omitiram socorro, Sônia Abrão. Ninguém foi prestar socorro, é isso, Daniela? Isso, eles estavam mais preocupados em retirar as latinhas de cerveja, de bebida do carro, do que omitir socorro. E além de tudo isso, a pessoa que estava ao lado da condutora, ele agrediu um policial. Meu Deus, devia estar a gente vê nas imagens, ele né? tentando agredir, entrou em luta corporal com 2 policiais militares, e o que causa muita estranheza, Sônia Abrão, é que no boletim de ocorrência não está constando o desacato à autoridade e também a omissão de socorro. Eles foram autuados somente por lesão corporal, condução sem habilitação e entrega de veículo à pessoa não habilitada. Isso mesmo. Estranho. Na verdade, eu estou aqui para a gente poder mostrar para as pessoas
é a impunidade, porque estão soltos os dois, não aconteceu nada, foram vários crimes e não acontece nada, né? Graças a Deus, eu e minha família estamos vivos, mas assim, ela poderia ter matado todos nós. E o que eu quero hoje? Eu quero que essas duas pessoas tomem consciência e não façam mais, não cometam mais esses erros, né? Porque a vida não é uma brincadeira. A vida não é um copo de bebida, a vida não é velocidade, a vida não é só isso. E tem muito mais valor. Agora, Daniela, é importante você dizer aqui, o seu esposo você não viu na hora, porque você estava muito nervosa, aflita, com dores também no momento do acidente, bateu a cabeça com certeza. O seu esposo viu o casal retirando garrafas de bebidas destiladas, latinha de cerveja? Ele viu. Ele estava me segurando porque eu estava sangrando muito e ele pedia socorro para o moço e o moço não deu atenção. Nossa. Outro detalhe também, Sônia Abrão, é que não foi feita a perícia no veículo. Com todo esse relato do esposo da Daniela, eles foram para a delegacia e não foi feita a vistoria no veículo, que causa também muita estranheza. E o delegado também diz que aparentemente eles não estavam embriagados, por isso não pediu o teste de bafômetro. Isso, gente! O teste do bafômetro, então, não foi solicitado ao casal. O delegado alegou que eles não apresentavam nenhum sinal de embriaguez e liberou. Isso mesmo, nem o de sangue, nem o bafômetro. Tá aí, Sônia Abrão, uma história realmente que causa muita estranheza por todos os elementos que foram apresentados aqui pela Daniela, pelas imagens que nós temos. A Daniela está com escuta, está com retorno, Sônia Abrão, e está à disposição para responder as perguntas do estúdio. Primeiro, Daniela, olha, toda a nossa solidariedade aí, a gente sabe que você passou por momentos muito difíceis, desde ontem essas imagens não saíram da cabeça da gente, né? É um milagre realmente vocês poderem estar aí, você inclusive atendendo a nossa reportagem. Queria saber da sua filhinha, da outra menina que disseram em princípio que era sua sobrinha, como é que elas estão? Graças a Deus elas sofreram escoriações leves só, né? Mas o susto foi muito grande, todos nós ainda estamos em choque, escoriações pelo corpo são curadas, né? Agora esse susto que a gente passou, isso ainda acho que um tempinho demora, mas graças a Deus todo mundo vivo, isso é o que mais importa hoje. Claro, você não teve a fratura do braço, você teve uma luxação muito séria, é isso? É uma luxação, edemaciou muito, inchou muito, e aí vou ter que ficar engessada por alguns dias, mas graças a Deus não quebrou não. O mais sério mesmo foi o corte no rosto e a batida na cabeça. Batida na cabeça, né? Você já passou por todos os exames, já saiu da observação, como é que tá? Isso, graças a Deus, fiquei um dia em observação, fiz a tomografia e não deu nada não, foi somente a batida. Tá, agora me conta uma coisa, impressiona também essa riqueza de detalhes deles omitirem socorro, ficarem mais preocupados em tirar a comprovação de que eles tinham bebida no carro, né? Não prestaram atenção no seu marido pedindo uma ajuda e ontem a informação que a gente tinha é que estava embriagada, a menina estava embriagada, não tinha carteira de motorista e não houve o teste de sangue, não houve o bafômetro, não houve nada. Aí a pergunta, ou ele ou ela é filha de alguém importante na região, alguém que pudesse ter tentado abafar o caso, como é que você vê isso? Infelizmente nós não sabemos disso, né? Mas é muito estranho toda essa coincidência. Exatamente, toda essa omissão, não é? Porque o registro do caso deles na delegacia é o mais leve possível diante de uma situação que é absurda. Você está num calçadão andando, te pega pelas costas, né? De dia já embriagado, não existe a carteira de habilitação nessa história e fica assim, lesão corporal e apenas isso, né, Thiago? E a gente está vendo nas imagens, Sônia Abrão, porque é o que a gente comentou ontem, a Daniela não estava, infelizmente, conosco ao vivo, hoje ela pode até falar sobre o que eu vou comentar, mas assim, o carro, em hipótese alguma, estava numa velocidade que você conseguisse dominá-lo, entendeu? Ele estava numa velocidade mais alta do que poderia se transitar, pelo menos nessa rua, que a princípio é para estacionar, né? De estacionamento. Você consegue mensurar quanto esse carro estava, se ele estava mais acelerado, se o barulho já vinha atrás, né? Porque depende do momento da aceleração, você escuta que ele fala, pô, não está tão normal como imaginaria.
foi muito rápido, muito rápido. Ela estava aproximadamente mais de 60 quilômetros, então a gente só viu a hora que encostou na gente mesmo, e graças a Deus meu marido teve um reflexo muito rápido de puxar todos pro lado, né, porque tinha um carro na frente também, se ela tivesse continuado reto, ela tinha esmagado todos nós no carro. É a impressão que dá mesmo, olha lá, né? quando ele tenta, ó. Eu não tinha ele puxa entendido o marido dela aí. Ali, ó. Olha lá. Ele na verdade seria o salvador da vida dele. Do marido dela aí. Ali, ó. Olha lá. Ele na verdade seria o salvador da vida dele. Estão medicados, tomando algum tranquilizante, como é que tá? Olha, eu estou tomando os medicamentos, né, mas graças a Deus a gente tem uma ótima família, somos muito unidos, temos muitos amigos, as minhas clientes da minha clínica me apoiando muito, e graças a Deus. Tá certo, então. Bom, obrigada, viu, Bruno? Obrigada, Daniela, aí pela entrevista, a gente tranquilizando aqui o pessoal que já curtiu o seu trabalho no Axé Blonde e todo mundo que exige que essa situação seja realmente punida, porque eles não podem ficar apenas com uma acusação tão leve quanto essa. Boa sorte para vocês, tá? Beijo, obrigada, Bruno. Obrigado, Sônia Abrão. Tchau, querida, tchau. Bom, deixa eu dar um recado aqui, a gente volta já e já. Daqui a pouco tem mais assuntos para conversarmos, mas agora vamos falar da Santiago, vai contar pra gente essa história de polícia indicia Marcos Harter por caso de agressão a Emily Araújo do Big Brother Brasil 17. A Delegacia de Atendimento à Mulher analisou imagens e constatou que lesões da vítima se deram em razão de ações intencionais do médico. Ferrou. Isso, foi, né? A doutora Márcia Noeli, que foi chefe da divisão de polícia de atendimento à mulher lá do Rio de Janeiro, e o inquérito foi entregue para a delegada, para outra delegada, a Viviane da Costa, que toda hora a gente fala da doutora Viviane. E também da doutora Márcia Noeli, elas são ótimas. Só que o que chama a atenção é que essa decisão foi tomada antes do previsto, porque as pessoas estavam imaginando que isso poderia acontecer se acontecesse essa chamada até o final da próxima semana, poderia acontecer. E ele foi indiciado, sim. Agora é que a gente vai ver o que de fato vai acontecer, porque a gente está vendo aí outras agressões, e o Vlad estava até falando que é diferente. Se a gente for falar de agressão, é diferente a agressão do Marcos e do Vitor, se de fato tiver análise policial, porque eles vão falar assim, não, um bateu, outro não bateu, não tem nada disso. A análise da polícia é diferente. Por quê? No Vitor, eles fizeram o laudo no Instituto... No Instituto Médico Legal, e aí analisou que não apareceu nada. Ou seja, aí eles foram para o vias de fato, que é aquele chute, beliscão, que não aparece nesse laudo. No caso do Marcos é diferente. A partir da análise do laudo, também os depoimentos dele e da Emily e a análise das imagens do programa, eles pedem esse indiciamento por conta de lesão corporal. Ou seja, quando a pessoa é agredida e fica alguma marca. Então, por conta... Mas assim, o Marcos ele está sendo indiciado ainda, ele não foi acusado. Ele, por enquanto, é uma suposta agressão, ele ainda está sendo analisado, não foi acusado de nada. Já foi um passo nessa direção, já um degrau, avançou. O próximo degrau é réu. Exatamente, já avançou. A denúncia sendo aceita, aí ele vira réu. No caso do Vitor, o Instituto Médico Legal, o laudo não deu nada, a perícia da polícia mostrou as imagens do hall do prédio, onde ali havia no mínimo um empurrão sério, forte, que é aquilo que ele diz. Foi para conter, e pela filha dele ele faria tudo novamente. Uma outra história que ainda tem mais desdobramentos. Nós estamos agora com a doutora Márcia Noeli na linha com a gente, não é? Ela que é aí a chefe de todo esse núcleo de defesa, de atendimento à mulher, de defesa às mulheres vítimas de agressão, e ela vai falar conosco e poder nos dar maiores informações, maiores esclarecimentos. Muito boa tarde, doutora Márcia Noeli. Bom dia, boa tarde, perdão. Sônia, pois não, eu não ouvi.
A gente queria que a senhora explicasse, primeiro, que confusão foi essa de que o Marcos teria querido suspender a investigação por agressão e agora a história do indiciamento, que estava se esperando para a semana que vem e já saiu hoje mesmo. Quer dizer, hoje foi um dia muito movimentado em relação a esse caso. No sentido do habeas corpus, houve um habeas corpus, a qual eu acabei de responder ao juiz, justamente para esclarecer os fatos, porque tem uma solicitação de trancamento do inquérito. Mas que não é dele, é verdade que seria outra pessoa, porque a assessoria emitiu uma nota dizendo que não partiu dele, que ele não tem nada a ver com essa história e que as medidas seriam tomadas. A senhora teve acesso? Não tenho como confirmar isso. Foi o juiz que encaminhou para mim. A nossa ligação está falhando. Ele é advogado do Marcos, eu não sei. Certo. Bom, e agora essa história de ser indiciado? A doutora Viviane, que está à frente do INCRA, em relação à lesão corporal, de denunciar ou não. De condição nenhuma, nem de denúncia da vítima. É muito importante essa informação, realmente. Quer dizer, eu posso perguntar, não sei se só poderia responder, ainda em relação a essa história ocorrida pela manhã, do Marcos tentar a investigação, brincar a investigação, o que a senhora teria respondido para o juiz? Quanto às declarações, tanto da Emily quanto do Marcos, elas são sigilosas. Certo. Então, sobre esse assunto eu não posso responder. Certo. A senhora tinha dito uma coisa que eu achei muito importante, né, colocada sobre o seu trabalho e o trabalho da doutora Vivian, que é o seguinte: nada foi feito que possa ser discutido, questionado, porque tudo foi feito de acordo com a lei, não é, doutora? Perfeito, exatamente. Nossa proposta de mudança de visão para que as mulheres possam ir à delegacia, denunciar, para quando houver lesão. A gente está com um problema de áudio realmente, né? Bom, dá o nosso agradecimento à doutora Márcia Noeli, mais uma vez nos atendendo aqui o A Tarde é Sua, nos esclarecendo muitas coisas, né? Retificando as informações, aliás, ratificando as informações que são dadas aqui, que foram dadas aqui, em relação a essa história, não só de todo esse rolo que foi de manhã, né? Ela ainda não tem conhecimento de verdade se não foi o Marcos que de fato entrou com a ação, e ele está dizendo que não teria por que mentir, é uma coisa que diz diretamente respeito a ele, né? Se tivesse sido, não ia ter como encobrir, é que a informação não chegou a ela ainda. Ela foi notificada pelo próprio juiz, que deu as 72 horas para que ela e a doutora Vivian explicassem o caso, e é o que ela diz, ela já respondeu ao juiz, não é? E a gente viu em que termos, tudo baseado diante da lei, nenhuma atitude delas tem condição de ser questionada, tanto que agora à tarde veio a história do indiciamento, e como disse a doutora Márcia Noeli, do indiciamento, tudo vai para o Ministério Público, e o Ministério Público vê se entra com essa denúncia, que sendo aceita, aí ele vira réu, que foi o que acabou, foi esse o trâmite também da situação do Vitor e Léo. Agora, o indiciamento é um passo muito sério, é aí que mostra que a situação está ficando muito séria. Então, para todo mundo que está falando aí, nossa, não, e tentando passar um pano, e as coisas são muito diferentes do que uma torcida possa desejar, tem que tomar um choque de realidade, gente. Isso não é brincadeira, não é mais um reality show, pode ter acontecido lá dentro, mas é aqui fora que as consequências vão aparecer. Então vamos criar juízo, vamos analisar as coisas direitinho, vamos aceitar o trâmite da lei aí, porque não é brincadeira. Vocês não ficam fantasiando agora, será que eles vão ficar juntos, não vão ficar juntos? Estou duvidando que isso aconteça agora, até porque né? Agora ele apareceu com uma pulseirinha no braço. Hoje fazendo charminho, aquela do luto. Ela deu para ele. Não foi a fitinha preta? Não é a fitinha preta do luto.
durante uma festa, a Emily deu uma pulseirinha para ele. E hoje, através das redes sociais, ele posou com essa pulseirinha. Então as pessoas estão torcendo para que eles reatem o namoro. Mesmo que reatem o namoro, mesmo que ela fale que não houve agressão, ele está sendo indiciado por ações intencionais do autor. Intencionais. Ou seja, por um lado ele fala assim, eu não tive a intenção de machucar. Mas machucou. Mas machucou. Então, E a agressão, isso é uma outra história para uma esfera maior resolver. Mas que houve uma coação, porque quando você coloca o dedo na cara de uma pessoa e você começa... Isso é uma coação, então precisa ser analisado e vai ser analisado. O trâmite está aí, muita coisa vai acontecer. Exatamente, e eu acho que a informação mais importante que a doutora Márcia Nery deu pra gente é a história de que independe da vítima, né? Agora independe da Emily ter ido lá, não ter acusado o Marcos de nada, o processo segue adiante, nada vai parar esse processo. Então agora depende da denúncia mesmo do Ministério Público, aceitar ou não a denúncia, ele vira ou não vira réu nessa história. E isso, essa mesma orientação, tudo isso vale para o caso do Zé Maier. Não adianta a Su Tonani, a figurinista, depois de todo o apoio que ela teve, ter sumido do mapa numa espécie de operação abafo-caso, que são 1000 passos para trás nessa história, mas diante da lei continua, né? Ela não quis prestar depoimento, parece que não vai, porque ela desapareceu do mapa, né? Não se manifestou mais, mas de qualquer maneira o Zé Maier vai responder diante da lei pelo assédio sexual, e no caso dele, totalmente assumido, inclusive com pedido de desculpas publicamente. Então, isso segue em frente. Olha, antes de eu dar recadinho, direto para a Central de Jornalismo da nossa Rede TV com Amanda Cláudia. Nós temos um lustre que pode ser arrematado por R$30.000. Isso deve ser de cristal mesmo, né? Lances a partir de 18. Tá. Mas vale... Tem uma dívida que está rolando aí, que é uma dívida do Belo. É com produtor musical, exatamente, né? lá no Rio de Janeiro. E olha eles lá em Dubai, hein? Lá no deserto, aquela coisa toda. Tá muito preocupado, né? Muito preocupado. Então, e aí o Belo tem essa dívida, e aí viram um lustre de cristal e falaram assim, nós queremos esse lustre, aí nós vamos leiloar, porque esse lustre ele é avaliado em 30 mil. Tem uma dívida de 33 mil. Então, se pagar os 30 mil, aquela coisa toda já dá. Me fala uma coisa, quem é que escolhe? Não é ele que fala, eu tenho essa dívida, então pode leiloar esse lustre? É a justiça que vai lá e escola? Vai lá, você que entende dessas coisas. Eu não é igual o Gugu na minha casa, que bate assim, ó. Vamos ver se o Belo tem um lustre. Aí você toca a campainha. Vale quanto? 30 mil. 30 mil. Olha aqui, fala. Porque às vezes a justiça vai, você tem alguma dívida, a justiça vai, o oficial vai até a sua casa ou e seu pega o que ele estabelecimento. quiser, que ele acha que está no valor. Leva um profissional que entende lá, olha, bate o olho. Alguém profissional que avalia. E aí avaliaram em 30 mil, a dívida de 33 mil, né? 33 mil. De um ex-produtor. Aqui, na coluna do Anselmo Góes do Globo, não é? A quinta vara civil do Meier, na zona norte do Rio, leva a leilão um lustre de cristal do Belo, avaliado em 30 mil reais. Imagina, deve ser um lustre maravilhoso. O jornal destaca que o dinheiro é para o pagamento de uma dívida de R$ 33.282,93 do pagodeiro com o compositor e produtor musical Evaldo Santos. O pregão será feito de forma virtual pelo site da Miranda Carvalho Leilões a partir do dia 29 de maio. Você já imaginou, Sônia Abrão, naquela sala, um lustre de cristal? Quer dizer, ele vale 30 mil, agora no leilão ele pode chegar a mais. Que começa por 18. Certo. 18 mil, se você já falar, Thiago, eu quero esse lustre, pode dar 1.000 a mais de incremento, 19. Entendi, e aí vai. Aí vai indo. Só que o problema tá nessa história, né? Porque você já imaginou se chegar a 20 mil reais e a dívida parar de 30? Nisso, Aí como é que fica? Como ele é que tem faz? que pagar o resto. Vai ter que buscar alguma coisa a mais. A mais, exatamente. Busca um tapete. Ou então... Boa!
tapete. Um tapete Vocês querem persa. parar de desmontar a casa do Imagina, Belo? você tá lá Por deitado, favor, você tá por deitado favor. na cama, aí você olha pro teto e fala, que belo. Que belo! Ou então você tá deitado e fala, olha, deixa eu falar, Belo, aquele lustre não conseguiu atingir o valor. Só pode sair da cama que nós vamos levar a cama. Não. Que nós vamos leiloar a cama. Credo, entendeu? gente. E o Tudão para. vai dormir onde? Não, olha, eu acho que se eu fosse o Belo, o Belo, o show do Belo é mais que 30 mil. Pois é, Ele já, com o cachê de um show, ele já resolveria esse imbróglio. Se tá devendo, e se a justiça já falou que deve, ele paga lá e tá tudo certo. Mas eu acho que, olha, pra ele a luz não vai faltar. Então o lustre é de menos. acende uma Leva, vela. já leiloa, já paga essa dívida e tira o fantasma da frente, Mas né? tá um casal, Dívida hein? tem que ser paga, não tem jeito. Então, Olha Agora só. vai aparecer fantasma. tomalha 10. Sem lustre, né? Sem lustre vai aparecer fantasma, vai ficar tudo escuro. Luz tem, o lustre é que vai embora. Se com luz, Sônia Abrão, o Belo já ficou grogue e achou que a Graciane foi... Um candeeiro. Entendeu? Lustre é uma coisa, a luz é outra. Mas mas se não aí- tiver A lá a energia saída, ó, elétrica não foi cortada. Só vai o colocar o luz é que soquete? foi embora. vai ficar tão Põe o feio. soquete, a luz não. Ah, fica muito feio aquele Ai, fiozinho Deus e o soquete meu, pendurado e vocês só a são lâmpada. Não. terríveis. Belo, da tem dinheiro, vida. né, Sônia? Exatamente. Você viu que fala. Dubai é bonito? Ó, Ó, É, né? tem montanhas, né? Ó, eu tô vendo duas montanhas Vocês lá. querem parar? isso deve ser Abu Dhabi. Abu Dhabi. É aquela mesquita de Abu Dhabi. Entendeu? Porque Sônia Abrão. Isso não é normal, Sônia Abrão. Você vem perguntar isso pra mim? Entendeu? A gente olha aqui, entendeu? Não é normal. Você vê, até tem gente que tem um Olha morrinho lá. a mais. Você não acha que é uns com tanto, outros sem nada? Tá. Ó, Entendeu? Olha, a tristeza. resposta dela pra isso, você lembra qual tinha sido? Não, olha. Nossa, então não queira saber. Eu quero saber, eu quero Repita saber. mais essa Ah, é? O que você falou? essa Uns com tanto, colocação. outros sem nada. Então, porque quando ela postou essa dica, já tem um tempo. E aí falaram exatamente isso, que ele não tinha traseiro. Né? Ah, ele, né? Lembra da Olha resposta? isso. Lembra Eu da olhei pro resposta? lado. Não, Você lembra da resposta? Ah, então não vou contar. Eu nem olhei não. pro lado. Ele nem olhou pro lado. Tá. Era o que eles estavam falando. A resposta da Ah, eu Graciane, quero saber. quem tem boa memória lembra. E o que ela falou foi cabeludo. E agora? Cabeludo. Foi de um mau gosto. Sério? Assim, total. Ó, Sônia, mas ó, o que a gente pode analisar de fato é que a gente pode continuar com a... Eu tô enrolando, porque a gente continua com a foto. Que aí a gente fica vendo e vai Ai, vendo. Deus e meu. tem outras fotos. Ai, Deus Olha lá. meu. Ô, Sônia, O que é isso? Na banheira? A banheira, dá a impressão que é um edredom bem fofão, bem gostoso, mas é a banheira mesmo. Deixa eles curtirem a vida em paz. Depois deixa você o conta pra leilão gente o que ele correr, falou. só 20. Olha, deixa eu ver lembro. se eu posso Olha, dar a Sônia resposta que ela deu de uma maneira figurativa. Esse menino vai passar mal aqui já. olha isso, Sônia Abrão. Daqui a pouco ele tá aqui em cima da mesa. Ô, Belo, eu posso admirar, mas você que pode apreciar. Então tá tudo certo, tá muito bonito e com todo respeito, porque a Ele tá Graciane acostumado, Barbosa. né, o pessoal admirar Porque não é a beleza normal. dela. Não é normal ter essas curvas, esses gominhos e tal. Aí vai falar, Thiago, aqui. Ela se dedica, ué. Não, tudo bem, mas a Então. dedicação dela é 1 em 1 milhão. Sim, Entendeu? sim, Não é um verdade. negócio. Entendeu? Olha isso, Sônia Abrão. Parece que é aquelas coisas de Photoshop, que é desenhado. Parece que o Alex Tumania que desenhou, entendeu? Mas não é, é dela. Entendeu? E não tem Photoshop. É de verdade. Então, a que ela vai resposta dela foi a seguinte, que aquela parte da anatomia do Belo servia para o fundamental, que era fazer cookies. Entendeu? É isso, ela respondeu. Só que ela não respondeu bonitinho assim, não. Ela usou uma palavra bem vulgar. Achou a resposta embaixo? Entendeu? Então, é isso. Mas olha, eu acho esse casal um dos casais mais bonitos que tem, porque o Belo era um caco. Ô, não fala assim dele, não. Belo, não. Não, Assim, nunca você- achei, Não, assim. você pegar uma foto Criou uma dela fama da década de que- 1990, Maltratado. era triste. Então, Maltratado, tá era um vendo? caco. Não tem homem feio, tem quem não usa jiquiti. Mas Ai, ai. aí
ele conheceu, ele foi parando, inclusive de fumar, né? Que isso é muito importante, você tem uma qualidade de vida melhor. Ter uma respiração boa. Olha o que ela faz. Olha o que ela faz. Sabe como é que chama esse exercício na academia? Não. Para-brisa. Ah, que barato, porque ela faz mesmo, né? De um lado, olha lá, para-brisa, de um lado e pro outro. Você faz isso também? Sônia Abrão, com essa barriga que eu tô aqui, Sônia Abrão, isso é para-brisa daquele caminhão barrigudo. Sabe aquele barrigudo? Como a gente dizia de criança, não você, não, um fenemê. Lembra? Era muito engraçado isso. Bom, vamos trabalhar, gente? Olha aqui. Capa da revista Quem, a nova edição com Angélica. E ela aborda nessa reportagem não só os 30 anos de carreira, né, os anos de casamento, os filhos. Ela fala também dessa história do Luciano Huck querer se candidatar a presidente da República, que ele nunca disse isso com todas as letras, né? Mas ela fala que o Luciano tirou a sorte grande e dentro ela fala que ela não quer ser primeira-dama e que ela não acredita que o marido dela queira ser presidente, entendeu? Ela acha que as coisas não ficaram muito claras, então tá aqui. Luciano tirou a sorte grande. E a abertura da matéria é a seguinte, mas primeiro, olha que foto linda da Angélica. E ela não envelhece, né? Como ela se tornou muda. uma linda mulher, de verdade, gente, né? E assim, madura e linda, linda, linda. Tira o GC pra mim, deixa eu ver. Daqui, não, aqui dá. Ele cresceu, namorou, casou, ela, né? Ela cresceu, namorou, casou e teve filhos diante dos olhos do público. São 30 anos como apresentadora, 20 na TV Globo, 11 deles à frente do Estrelas, que na temporada que está no ar se chama Estrelas Solidárias, eu chamaria de Caldeirão da Angélica. Aos 43 anos, Angélica aparece na TV desde os 4, quando foi eleita a criança mais bonita do Brasil na buzina do Chacrinha. Casada há 12 anos com Luciano Huck, de 45, é mãe de Joaquim, de 12, Benício, de 9 e Eva, de 4. A paulista mostra personalidade, fala de intimidades do casal e até da possibilidade de o marido se candidatar à presidência da República. E esse trechinho da reportagem tá aqui, deixa eu ver se eu acho para vocês. Quando primeiro ela fala de casamento, olha aqui, as fotos estão lindas mesmo. Bonita, tá aqui, ó, no meu dedo, aqui, gente, pro outro lado, por favor, aqui, ó, tá vendo? Achou? Aqui, ó, casamento, e diz o seguinte: tenho vontade de fazer uma nova festa de casamento, mas agora estou com um pouco de preguiça. Pensamos nas crianças vendo a gente casando de novo e eles pajens. Já começo a viajar. A gente casou muito rápido. Namoramos 6 meses, fiquei grávida e já casamos. Hoje a gente tem toda uma maturidade no amor, por isso que ela gostaria de casar de novo, dar uma festa. É aquela história de renovação de votos, né? Angélica tá a fim de fazer, e por enquanto ela tá com preguiça, mas ela quer a participação dos filhos, porque o Joaquim participou só na barriga da mãe, né? Ela estava grávida quando ela casou com o Huck. E aqui sim ela fala da história de primeira dama, e ela diz: confundem o herói da televisão com o da política. Acho que é muito da carência do povo por pessoas honestas, e ele, e ela tá falando do Luciano Huck, claro, realmente é uma pessoa muito bem intencionada, mas é muito novo também. Quando fala que não descarta a candidatura à presidência, é porque o Luciano não é uma pessoa que vai negar uma expectativa das pessoas, mas dentro dele não é o que ele quer. Ele já ajuda muita gente e pode ajudar muito mais do que ele se enfiar na política. A gente não sabe o que vai acontecer lá na frente, mas não estou a fim de ser primeira-dama, disse a Angélica. E olha, por aí vai a entrevista, é bem longa e tem muitas fotos muito legais aqui, olha. Ela tá linda com esse cabelão. Tem a foto dela no Chacrinha, aos 4 anos de idade. Ela, inclusive, com a Rita Cadillac, quando ela... Nossa, mas olha quantas fotos mesmo. Depois eu vou achar aqui pra vocês. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Né? Ela com 4 anos, quando ela venceu o concurso do Chacrinha da garota mais bonita, foi eleita a criança mais bonita do Brasil. E aqui, ao lado da chacrete mais famosa do Brasil, a Rita Cadillac, né? Olha,
o Estênio Garcia ao lado de Marilene Saad, tá? E, quer dizer, ela já tá, né, no quarto e ele vai contar essa história pra gente. Vamos ver agora a mensagem do Estênio Garcia pro nosso programa. Vamos lá. Oi, Sônia Abrão. A minha vontade é de pular de alegria, agradecer ao mundo. A Marilene está bem e graças a todos vocês, aos teus ouvintes, aos teus espectadores, a você, a todas as pessoas que se ligaram nela pedindo e emitindo a sua energia. Eu quero agradecer de coração, eu estou numa alegria. Hoje é um dia especial. Por acaso, coincidentemente, aniversário da minha mãe também, que é falecida, mas é um dia iluminado para mim. Eu quero agradecer muito, viu, Sônia? A todos vocês. Imagina, Estênio, nossa, que emoção, né? Que alegria, contaminou a gente aqui, contagiou, na verdade, dessa boa vibração. Beijos para você, Estênio, graças a Deus, não é? Marilene também, olha, a gente rezou muito, torceu muito, e saber que você saiu da UTI, tá no quarto, tá falando, tá lúcida, tá maravilha, o resto é rapidinho, né? A recuperação logo, logo. Beijos, queridos, toda a sorte do mundo para vocês, viu? E olha aqui, parte delas, parte do público, dos fãs que oraram pela esposa do Estênio Garcia, que oraram pelo Kid Vinil e que ajudaram essa remoção dele de Minas para São Paulo. Ou seja, as pessoas fazem a diferença. E quão importante é essa corrente de orações, de vibrações positivas, independentemente de religião. Se você rezou, se você orou, só por ter torcido, não é? Já faz uma diferença muito grande. Porque no Melhor Pra Você, um médico falou que o caso da Marilene era gravíssimo, a SARA, né? A síndrome da abstinência, da angústia respiratória aguda. Falou assim, é grave, aguda. Há uma escala, inclusive se bobear de 1 a 10, ela já está quase em 10, já está com 9. Ela quase morreu. Falou que era difícil. Ela viu a morte de frente, com certeza. Muito doido isso. E olha, gente, antes da gente voltar para a história do Vitor e Léo, desse cancelamento do show, o Vlad ainda vai falar, Thiago. Queria só ver a cara dele, também vai falar. É o seguinte, olha o poder de uma palavra, de um gesto de carinho, de um telefonema, gente, porque o pessoal da família do GR, o pessoal do hospital, deixou, inclusive, o pessoal do hospital é que mais deixou saber que o telefonema do Roberto Carlos para o GR Adriane trouxe uma energia extra para ele. Diz que foi mais incrível como de repente ele se animou, como ele melhorou, como ele ficou mais disposto. Isso é muito importante, né? Isso não tem preço, a atitude do Roberto não tem preço. É uma atitude que nós todos podemos ter com pessoas chegadas a nós ou até distantes. Dá uma palavra de apoio, dá uma ligada, dizer um oi, falar vai ficar bom e vai ficar mesmo. Então, muito legal, tá certo? Bom, vamos lá. Rei não é rei à toa. Aliás, parabéns pro Roberto Carlos. Hoje é aniversário dele, é verdade mesmo, né? Bom, diga aí, você acabou de dizer que do lado empresarial. E você? Então, tem a questão do público, porque os organizadores desse evento que vai acontecer em junho alegaram que cancelaram a participação da dupla no festival por conta da manifestação popular. Ou seja, as pessoas foram lá e falaram, não, ele está sendo investigado por uma suposta agressão contra a esposa, por vias de fato, e nós não queremos o show dele aqui. Sim. E as pessoas foram lá e exigiram os seus ingressos de volta. De movimento. É uma questão de movimento. Porque assim, nesse momento, ele vive, como você bem disse, ele vive de música. Ele é músico, ele canta, ele compõe, ele se apresenta ao lado do parceiro em festivais. Então, o que ele sabe fazer é cantar, é fazer música. Como é que vai tirar o cidadão da profissão dele por conta de algo que aconteceu na vida pessoal? Claro que isso acabou... Mas isso está encaminhado, né? Infelizmente, o que aconteceu na vida pessoal, as pessoas vão transferir para a vida pessoal também. Como agora na questão do Marcos. Aconteceu dentro de um reality e isso pode respingar também na carreira profissional dele. Ele é público, né? Ele não é duas pessoas, como ele disse uma vez. Olha, aqui eu sou Marcos, lá eu sou doutor. Mas querendo ou não, ele está lá, é ele que interpreta os dois papéis na vida. Mas assim, eu acho que o público agora que vai poder dar ou não um voto de confiança para o Vitor. A gente tem que aguardar e, por enquanto, as pessoas não querem.
Eu acho que é um As pessoas não querem ir lá, né? Porque todas as porque outras nos shows- cidades... os outros shows continuam. Mesmo no auge da história, quando explodiu e virou um escândalo, não teve um show cancelado. Então, mas você sabe que é igual comentário do Instagram? Um publica uma coisa, as outras seguem no mesmo? Sim, pode isso começar que eu falei a no meu acontecer. comentário. É uma coisa, é uma atitude que pode gerar uma situação extremamente delicada, né? Muito delicada. Pode começar Aí, a ó, acontecer tinha agora. gente escrevendo aqui, mas por que não protesta o goleiro Bruno? Gente, pelo amor de Deus, Vamos não misturar. tem comparação, não tem termo de comparação uma história dessa. Então fiquem quietinhos antes de partir para esses absurdos, começar a delirar em cima dos fatos. São crimes tá? diferentes, as Nossa penas são Senhora, pelo amor de diferentes, Deus, coisas né? totalmente diferentes. Não tem nem como... Que isso? Apaga, deleta pra- essa turma. Nada a ver, realmente. Busquem outra coisa para usar como parâmetro neste caso, né? Exatamente, nada a ver, infelizmente que não é por aí. Mas as pessoas Nem um acabam levando isso tudo para um lado, misturando o artístico com o pessoal, e isso está atrapalhando a carreira do Léo também. Exatamente, é um preço que se paga, claro, quando estoura o escândalo na vida da gente. Mas assim, depende muito das pessoas não jogarem ainda mais pedra no caminho. Deixa as coisas rolarem solto, gente. Quem não quiser assistir, não vai assistir. Agora, não teve um show que tenha sido cancelado por falta de público, então deixa o cara trabalhar, meu, né? É isso. Bom, fechando esse assunto, falar do casamento da Patrícia Bravanel. Mas Dia 29. Você vai falar que é dia Mas 29? é dia 29, Aí, na ó. casa do Silvio. Até então E era aí, isso, segredo. Cerebrão, ótimo, aí você dá o lugar, ele dá a data, Endereço. e você dá o endereço, acabou. Silvio, Acabou a festa. Ó, acabou. Silvio, acerta com a Mônica Bergamo lá na Folha de São Paulo. A gente só tá replicando, né? Claro que não, lógico que não. Eu já até sabia há algum tempo que era dia 29. Eu falei, não, deixa, vamos... Mas saiu. Aham. Notícia é assim. 200 convidados, tá? 200 convidados. Ela falou que era uma cerimônia pequena lá no Troféu. Bom, 200 O senhor convidados. falou 200 convidados. Não, ele não falou o número de convidados. Ele falou assim, pequena. Só com aquele tablado lá, que eu acho que é o de passar a noiva sobre a piscina, assim, 750 mil reais. Meu Quer dizer, ele Deus. tava Ou 70, acho que é muito 70 engraçado. mil. Não, 750. É muito, 1 milhão, vai Só o tablado? Toda a instalação do local É o show onde da vai Madonna? acontecer a cerimônia. Não é possível. Vai ser uma Tudo coisa isso? Suntuosa. íntima de 200 convidados, mas deve ser linda, né? Ô, Sônia, agora entre nós aqui, eu odeio fazer fofoca, A Vlad. gente sabe. Eu odeio essa história. Todo mundo aqui. Mas você imagina, ó, vou fazer a festa na casa do meu pai e vou convidar 200 pessoas. Imagina como é que é a casa do pai, Sim, né? imagina o tamanho da casa, né? Porque, cara, 200 pessoas é gente pra caramba, Sônia Abrão. Caramba, Pelo menos gente. 100 carros. Não dá pra falar que é uma festa pequena, Não íntima. dá. Não Se eu dá. fizer 200 pessoas, já tô vendo gente na calçada, lá em casa. Não dá. Não, deve ser uma coisa muito linda, realmente. E o momento merece. E, né? mas pelo menos Então, ele vai parar de pegar no pé da Patrícia, no jogo dos vai, pontinhos. não, ela vai estar livre Patrícia, disso. você é evangélica, você é cristã, você segue os valores da Bíblia, mas teve filho antes do casamento. ele fala brincando, mas querendo ou não, tem uma puxada de orelha ali, né? Ele vai dando os recados. Mas olha aí, imagina, né? Vai ser muito lindo. É o Silvio que vai levar Pensa, até o altar ali, né, da casa. Então, tem um significado muito especial ser na casa dos pais, né? Acho bem legal esse tipo de coisa aí. Vamos aguardar, viu, gente? Nós vamos atrás de flagrantes de cerimônia com toda certeza para levar para vocês, tá certo? Eu acho que todo mundo vai curtir bastante. Olha aqui, nós vamos agora com o Bruno Tálamo, nosso repórter, lá para Santo André, onde vive a Daniela, do Axé Blonde, não é? E que passou por esse momento muito difícil ontem, traumatizante de verdade, esse atropelamento. Ela tá, e o Thiago, foi você que falou ontem isso aqui? Foi, que aquilo ali é um calçadão praticamente. Ela vai esclarecer pra gente. Tem umas pedras carro, ali, né? e o carro você só consegue estacionar. Então você estaciona, tranquilinha, aquela coisa toda. Mas ela pode, claro, explicar melhor Santo pra gente. André tem muito calçadão. Muito calçadão mesmo. Ali, Guarujá.
Tanto que isso aconteceu onde? No Guarujá. Ela mora em Santo André. Ontem falaram que aconteceu no Rio. Teve gente que passou notícia falando que aconteceu em Brasília. Nada disso, gente. Ontem nós falamos direitinho, corretamente, o local onde tudo aconteceu. E elas foram atropeladas por trás, né? Estavam andando calmamente, passeando mesmo, assim, no calçadão, quando uma motorista bêbada, sem habilitação, sem a carteira de motorista, passou por cima delas, né? Bateu nelas e realmente acabou machucando as meninas, mas o ferimento maior ficou para Daniela mesmo, que inclusive quebrou o braço. Mas olha as crianças machucadinhas, né? É uma tristeza isso, viu? O caso é investigado, mas o advogado vai fazer o papel dele, eu entendo. Não há, no entanto, nada que eles aleguem que possa ser incorreto, ou seja, baseada na informação de que o Marcos e os advogados dele estavam entrando com essa ação contra ela. Ela diz, ela entende que o advogado tem que fazer esse papel mesmo, mas ela deixa claro, não há nada que eles aleguem que possa ser incorreto nas atitudes que foram tomadas em relação a esse caso. Está tudo na lei e esse pedido não atrapalha as investigações. O juiz Marco Couto, da primeira vara criminal de Jacarepaguá, determinou que a delegada preste esclarecimento sobre o caso em 72 horas a contar a partir de ontem. Só então ele decidirá sobre a concessão ou não dessa liminar. Não é o fim da picada? Me diga como é que essa ação, esse pedido, essa coisa toda chega a uma delegacia, chega nesse nível de credibilidade, não é? E vira manchete de jornal. Não sendo verdade, como é que passa por tudo isso, todas essas instâncias e chega a essa publicação? Nós fomos atrás dessa informação, a gente recebeu uma coisa muito superficial em relação a isso, dizendo que é o seguinte, o Marcos está falando que não foi ele, eu vou ler a nota para vocês. E existe uma coisa que qualquer pessoa pode entrar com um tipo de ação num assunto com o qual não concorde. E pode ter sido esse o caso. Eles estão realmente apurando de onde veio isso, como é que isso aconteceu, está torto, está no nome da autoridade errada. Mas o que chama a atenção também, que de repente esse pedido, mesmo não tendo vindo do Marcos, ele existiu e ele tem consistência, porque ele foi parar na mão de um juiz e o juiz resolveu, né, dar um tempo para que elas se expliquem, ou seja, de repente são as mulheres, né, da Delegacia de Atendimento à Mulher, a diretora de núcleo e a da delegacia especificamente, que vão ter que se explicar. Isso eu também achei muito esquisito, muito estranho. Elas têm 72 horas para se explicar diante de atitudes totalmente amparadas na lei, segundo é o que elas estão alegando. Ou seja, mesmo que ele não tenha entrado com isso, agora ele percebe que haveria um campo, né, aberto, uma porta aberta para realmente ele suspender a investigação, que era uma coisa que ninguém esperava. Elas estão dizendo que não, que as investigações vão prosseguir, mas elas têm 72 horas a contar de ontem, agora já é menos, não é? Para se explicarem. Vocês veem onde é que chega a coisa? Não sei não, mas olha, é o seguinte, a nota do Marcos Harter. Tomei conhecimento hoje, através da imprensa, de que foi impetrado em meu nome um habeas corpus. Nego veementemente qualquer medida nesse sentido. Isso não foi efetuado por mim, nem pelos advogados que me representam. Já estamos tomando as medidas cabíveis, diz o Marcos Harter. E eu acho que medida cabível nesse momento, isso é uma opinião minha absolutamente leiga, só de quem está acompanhando o caso aqui do lado de fora, é que ele não deveria mesmo, se não fez, não faça essa história de suspender uma investigação, não é? Se realmente ele bate nessa tecla, ele não teve a intenção, embora as imagens, né, deixam muito claro que ali ele estava no limite da coisa, ele poderia ter feito realmente alguma coisa mais grave, mas se ele bate na tecla que não teve a intenção, que nunca a feriu, e ela confirma isso na delegacia e não o acusa de nada, como vocês sabem que aconteceu. Deixa a investigação continuar. Quem não tem nada a dever, não
teme, não tem que brecar investigação nenhuma, porque não seria muito melhor, né, estender, aliás, levantar a cabeça diante de uma absolvição, diante de um arquivamento, diante de qualquer coisa, né, que a lei tenha decidido, do que brecar uma investigação que sempre vai deixar sobre a pessoa a suspeita de que realmente o caso prosseguiria naquela direção de uma agressão pesada e comprovada? Não é melhor isso? Então, eu acho que se não fez, se não partiu deles, partiu de outra pessoa, porque isso, pelo jeito, é possível, não faça, Marcos. Deixa a investigação continuar, porque você pode, de repente, sair disso de cabeça erguida. Porque a lei pode decidir que não houve nada realmente. Concordem ou não, aí é uma decisão da justiça. E é sempre assim, o que a justiça decide, cumpra-se a lei, né? E aí você pode ficar de cabeça erguida. Muito mais do que essa história, vou suspender a investigação, não tenho nada a ver com isso, posso, não posso, existe até uma porta aberta para isso. Mas eu não entraria por essa porta, né? Eu queria ser absolvida diante da justiça, absolvida pela lei, liberada desse caso, porque assim as autoridades entenderam que tinha que acontecer. Então, pelo menos essa é só uma opinião, tá certo? Outra coisa que eu quero falar e que eu achei muito ruim de acontecer, né? No caso do Marcos, eu achei que está certíssimo a história de tinha que denunciar. Foi muito bom ver que a pressão popular, a pressão dos internautas, das redes sociais foi ouvida, tomaram providências, estão tentando esclarecer a situação. Quem, se for realmente culpado, vai ser punido por isso. Esse é o caminho que moraliza as coisas, não é? É o caminho que protege aqueles que são vítimas de várias situações que durante muito tempo passa batido pelo preconceito, pelo machismo, por tudo aquilo que a gente já falou. Tem a situação do Vitor e Léo agora, quer dizer, acaba atingindo a dupla profissionalmente, um caso da vida pessoal do cantor, que seria a agressão à mulher, e nesse caso já é diferente do caso do Vitor, porque, aliás, do Marcos, porque ele foi considerado réu, ele já é réu diante da Justiça de Minas Gerais, né? Então, o que acontece? Gente, eu acho que se luta pelos direitos da mulher, se luta contra o agressor, se exige realmente uma posição quando as coisas estão devidamente comprovadas ou precisam ser apuradas, existem a suspeita. Mas isso não pode atingir a vida profissional. A partir do momento que chega na justiça e que a gente vê que o caso está encaminhado, que as providências vão ser tomadas, que a investigação vai ser feita, que as coisas vão ser comprovadas ou não, parou aí. Daí é com a justiça, né? Foi com a polícia, é com a justiça, aí segue em frente. Agora, querer cancelar show de Vitor e Léo, querer não, cancelar, como aconteceu na região serrana, aí eu acho um absurdo. Aí eu acho que estão misturando as coisas. Se o público vai, não é, condenar ou não, vai rejeitar ou não, se a imagem do Vitor já está prejudicada, e está, a gente sabe que está, mas o trabalho deles, no geral, é uma dupla, continua sendo desejado pelo público, ele tem o direito ao trabalho, sabe? Eu acho que todo mundo tem direito ao trabalho. Ou cancelar show vai fazer com que ele se conscientize de alguma coisa que ele possa ter praticado e que a justiça está achando que ele praticou. Não é justo cercear esse tipo de coisa. Não é justo um show que seria do mês que vem já ser cancelado agora em função de alguma coisa que ainda possa vir a acontecer, de alguma condenação que ainda possa vir a acontecer. Então eu acho que, puxa vida, o direito ao trabalho dele é legítimo, né? Existe público para isso. Olha, eu estava vendo, eu fui pesquisar no Instagram do Vitor, e é o seguinte, eles têm shows, inclusive aqui em São Paulo, viu? Eles têm shows marcados, nenhum foi cancelado. Eu vou ler esse comunicado já. Eles têm shows em Porto Alegre hoje, dia 19, tem shows em Umuarama, no Paraná, amanhã, dia 20, dia 22, eles vão estar aqui em São Paulo, capital, e dia 23, eles vão estar na cidade de Mirassol, aqui no interior de São Paulo, cumprindo uma agenda de trabalho muito dignamente.
né? Respeitando o público, oferecendo um produto de qualidade. Então, eu não sei por que esse tipo de coisa está acontecendo. Aí começa a aparecer, não é a punição, não é a responsabilização, vamos dizer assim, não é. Aí começa a aparecer uma coisa chamada perseguição, porque o público que quer assistir Vitor e Léo ainda existe. Que os protestos continuem existindo em relação à atitude deles são válidos também. Agora, cancelar trabalho por conta disso é uma história mais séria, né? Aí realmente eu acho bastante questionável. Bem, olá, Sônia, muito boa tarde. Oi, Sônia. Tiago Rocha, Vladimir Alves, você não estava na Argentina? Você sumiu? O que aconteceu? Mas eu peguei um voo, um tempo de chegar aqui, eu consegui chegar em tempo. Conseguiu chegar em tempo. Não aceitei a proposta da Argentina. Quiseram levar ele pro Olá, Suzana? Olá, Suzana. A Suzana quis levar? Eu quis dar um beijo na boca dela, ela não quis. Ela falou, não, eu gosto do outro guapo lá do Brasil. Do Moisés, né? Do Ramsés e do Moisés. Tá muito mal contada essa história. E eu caí igual um patinho hoje de manhã. Vocês são vulgaristas. Você tá morando aqui na RTV agora, Graças a Deus, Graças ainda bem que eu ouvo o que eu faço. Olha, ele fez o Tá Sabendo hoje. Aí o Vlad sumiu, ninguém sabe, ninguém viu, né? 10 horas da manhã, cadê ele? Aí quem tá lá? Tiago Rocha. Aí tem Roda da Fofoca Tarde. Quem tá aqui? Tiago Rocha. Mas aí o Vlad já apareceu, menos isso também, né? Vou fazer o seguinte, porque eu tô absolutamente cegueta, me trouxeram as lentes, mas não dá pra eu colocar aqui, eu vou colocar no camarim. Enquanto isso, vocês trocam opinião em relação ao Vitor, em relação a essa história do Marcos, e aí a gente volta pra discutir os outros assuntos. Essa história do Vitor, do show de Pelotas, eu já vejo de um Foi outro... Pelotas, não foi na região serrana? Foi Pelotas. Eu já olho de uma forma diferente de você. Ótimo. Por um motivo muito simples. Eu acho que dá para ter várias opiniões. O que acontece? Só que eu não vou estar aqui para rebater, não tem tá? problema. Mas depois a gente retoma. Você rebata as coisas com o Vlad, eu já volto. O que acontece? Eu enxergo da seguinte forma. Eu, por exemplo, Vlad, sou contratante. Eu vou fazer um investimento. Qual é o investimento? Vou contratar o show do Vitor e Léo. Só que hoje... Então, hoje não é o melhor momento. Ah, tá. Entendeu? Hoje não é o melhor momento. Porque aí o que acontece? Você investe aonde? No cachê dos artistas, que não é um cachê barato. É alto. Você investe nos seguranças, você investe na infraestrutura, você investe no palco, na iluminação. E aí o que acontece? Você está esperando, e por exemplo, você vai fazer um investimento de 1 milhão, que pelo menos aquele milhão volte para o seu bolso. Mas ninguém faz um investimento só para empatar, você faz um investimento para ter um lucro maior. Hoje não é o melhor momento da carreira do Vitor e Léo. Não seria arriscado prosseguir esse show, sendo que você pode parar antes e falar assim, ó, se eu perder, eu vou perder muito menos do que toda a estrutura. Na minha concepção, eu acho que é isso. Só que tem de um outro lado, as pessoas precisam trabalhar, porque não é só o Vitor e Léo, não é só a dupla sertaneja. Você tem também toda a equipe do Vitor e Léo que não tem a mesma vida que os artistas têm. Então acho que eles têm que trabalhar, mas eu acho que esse cancelamento foi justamente por conta de evitar um prejuízo muito grande. Você concorda? Não, o cancelamento foi por conta de manifestação pública. Algumas pessoas falaram, não, vamos boicotar o show e vamos pedir para que o show seja cancelado justamente por conta daquele acontecimento, por conta da suposta agressão e desta análise que a empresa está fazendo com relação às vias de fato, que é aquilo que pode ter ocorrido, conforme eles dizem nas câmeras de segurança, que não deixou marca, um chute, um tapa, um beliscão, e isso tudo acabou espelhando na carreira dele, tanto no programa, que ele foi suspenso, e agora no show. Assim, mas o problema é que eles já marcam antes, antecipadamente, eu comprei, a agenda. Exemplo, eu comprei o seu show 1 ano atrás, só que tem um detalhe. Agora você se envolveu numa confusão, as pessoas estão lá. Eu posso colocar todo o meu dinheiro e esse dinheiro que eu colocar, ele não vai retornar para mim. Pode ser um prejuízo retumbante. Agora também, tem culpa o sujeito que fez o show, que está promovendo o show? Não, a empresa não. Ele merece perder todo esse dinheiro? Eu não sei, Sônia Abrão, você acha que merece? Como é que você enxerga essa história toda? Pois é, eu daqui a pouco falo, porque eu não ouvi metade do que você falou. Boa, Sônia Abrão. Já a menina do Axé Blonde, aquela que vocês viram as imagens impressionantes ontem, não é? Ela com Daniela. a filha e com a sobrinha Daniela, sendo atropelada por essa motorista bêbada que pegou as 3 pelas costas, não é? Foi uma loucura isso.
isso. Ela é aqui de Santo André, na região ABC de São Paulo, e vai conversar com a gente já e contar como é que tá a situação dela, das meninas, Olha, de todo meu mundo. Deus do céu. Meu Deus do céu. E ela quebrou o braço. perigo, Será que hein? ela quebrou mesmo o braço? É, Tá olha aí, quebrou. E Olha ela aí. foi capa de revista, viu, Sônia Abrão? Tadinha, gente, que coisa louca. Daqui a pouco ela está conversando com a gente. O nosso repórter, o Bruno Tálamo, está lá com ela, é isso, Elias? É, o Bruno Tálamo está lá. E são imagens da casa dela, gente, direto da casa dela, mostrando o dia depois, né? O day after aí desse atropelamento absurdo. Essas são as imagens de ontem que chocaram todo mundo. A imagem do atropelamento é um absurdo. Você vê como a velocidade ainda que vem e pega as três completamente desprevenidas. Agora que eu vi que a menininha sentiu alguma coisa, né? Ela dá rapidinho uma olhada para trás, mas nem dá tempo. O carro passa e leva aí as três, viu? Muito triste esse só lá. Ela dá uma olhadinha, ela percebeu, ela tentou, mas aí já estava em cima, na verdade, né? Infelizmente. Mas já a gente vai conversar com a Daniela, o nosso repórter Bruno Tálamo, ao vivo, direto da casa dela, e você vai saber mais detalhes dessa história, tá? Notícia boa que chega é que a Marilene Saad, a mulher do nosso querido Estênio Garcia, saiu da UTI e ela já fala. Olha que coisa boa isso, né? A informação é do Jornal Extra. Marilene Saad, de 48 anos, a mulher do ator Estênio Garcia, de 84, deixou a unidade de tratamento intensivo na Clínica São Vicente, no Rio. Nessa tarde de quarta-feira, ela foi transferida para um quarto do hospital. E ela estava internada, como vocês sabem, desde o dia 31 de março, após as graves complicações de uma cirurgia para retirada do útero, quando ela chegou a ficar em coma. Então, as notícias são as melhores possíveis. Os médicos disseram que ela teve uma melhora excepcional, muito acima do esperado, e está sendo transferida para um quarto onde ela vai permanecer em observação. Falei com ela por telefone agora e ela está contente, lúcida, mas ainda falando com a voz um pouco vagarosa por conta dos medicamentos. Não vou dizer que ela está 100%, mas está 99%. Opa. Comemorou o Roberto, né, cunhado do Estênio, o irmão aí da Marilene Saad. Hora viva, que coisa boa, né? Coisa boa. E a gente espera poder dar notícia boa também em relação ao Kid Vinil, que já está desde ontem aqui em São Paulo, não é? No Hospital Luz, aqui da Vila Mariana, e a família está dizendo que ele continua da mesma maneira, em coma induzido, o estado é grave, mas ele está estável. Só que a família está pedindo, pode parar com a campanha, porque eles precisavam disso para transferência. Depois a Rádio 89, olha a ambulância com ele chegando no hospital aqui em São Paulo, gente. Depois a Rádio 89 FM bancou, né, a transferência dele aqui para São Paulo, de Minas para São Paulo, de Conselheiro Lafayette para São Paulo, e agora eles não precisam mais, porque eles têm o convênio médico, têm maneiras de suportar esse tratamento aí do Kid Vinil, que se Deus quiser há de dar certo também. A situação dele foi muito delicada. Um dos integrantes lá que estavam no show disse que foi uma cena terrível de se ver. A gente contou isso aqui ontem para vocês, mas ele está aí, ele está internado, ele está entregue em boas mãos, ele já veio, né, bem, tendo sido medicado devidamente como precisava. Eles salvaram a vida dele, eles ressuscitaram lá em Conselheiro Lafayette o Kid Vinil, que ficou 10 minutos morto, né? E agora o pessoal aqui há de complementar esse tratamento que vai resultar na recuperação dele. É o que a gente quer, né? Com certeza. E assim, a gente recebe boas notícias e que... Vamos ver se o Bruno tem informação do que pode ter acontecido com a motorista também. Se ele não tiver, a nossa produção vai atrás. Boa tarde, Bruno. Muito boa tarde, Sônia Abrão. Boa tarde a todos que nos acompanham. Pois é, Sônia, tenho aqui ao meu lado a Daniela Almeida, ex-integrante do Axé Blonde, ela que no último domingo, com toda certeza, viveu o pior dia da vida dela, ela na companhia de seu esposo, da filhinha do casal de 7 anos de idade e de uma amiguinha também de 7 anos, amiguinha da filha. Eles quase foram atropelados, na verdade eles foram atropelados, a condutora quase fez um strike em todos eles e por muito pouco 4 vidas não foram perdidas. Sônia Abrão, apesar do pior não ter acontecido, graças a Deus, a Daniela, como vocês podem ver, se machucou bastante
importante, viu, Sônia? Ela está com o olho roxo, muitas escoriações pelo corpo, o braço direito dela, Sônia Abrão, sofreu uma luxação. E pergunto então para Daniela, primeiramente, muito boa tarde, muito obrigado por nos receber aqui em sua casa. Daniela, vendo as imagens na televisão, agora mais calma, dá para dizer que você nasceu de novo, né, Daniela? Com certeza a mão de Deus estava conosco, né? Foi um susto muito grande e estávamos passando o feriado e voltando para a praia, quando de repente eu só senti o carro nas minhas pernas e como eu bati a cabeça, eu não sei lhe dizer o que aconteceu realmente, né? Mas as imagens mostram tudo, né? Agora, Sônia Abrão, além da condutora não ter habilitação, o namorado dela, que é o dono do veículo, está com habilitação suspensa após o acidente, após eles terem atropelado 4 pessoas e quase tirarem a vida de 4 pessoas, eles omitiram socorro, Sônia Abrão. Ninguém foi prestar socorro, é isso, Daniela? Isso, eles estavam mais preocupados em retirar as latinhas de cerveja, de bebida do carro, do que omitir socorro. E além de tudo isso, a pessoa que estava ao lado da condutora, ele agrediu um policial. Meu Deus, como a gente vê nas imagens, ele tentando agredir, entrou em luta corporal com 2 policiais militares. E o que causa muita estranheza, Sônia Abrão, é que no boletim de ocorrência não está constando o desacato à autoridade e também a omissão de socorro. Eles foram autuados somente por lesão corporal, condução sem habilitação e entrega de veículo à pessoa não habilitada. Isso mesmo. Estranho. Na verdade, eu estou aqui para a gente poder mostrar para as pessoas a impunidade, porque estão soltos os 2, não aconteceu nada, foram vários crimes e não acontece nada, né? Graças a Deus, eu e minha família estamos vivos, mas assim, ela poderia ter matado todos nós. E o que eu quero hoje? Eu quero que essas 2 pessoas tomem consciência e não cometam mais esses erros, né? Porque a vida não é uma brincadeira, a vida não é um copo de bebida, a vida não é velocidade, a vida não é só isso, e tem muito mais valor. Agora, Daniela, é importante você dizer aqui, o seu esposo, você não viu na hora, porque estava muito nervosa, aflita, com dores também no momento do acidente, bateu a cabeça, com certeza. O seu esposo viu o casal retirando garrafas de bebidas destiladas, latinha de cerveja. Ele viu. Ele estava me segurando porque eu estava sangrando muito e ele pedia socorro para o moço e o moço não deu atenção. Nossa. Um outro detalhe também, Sônia Abrão, é que não foi feita a perícia no veículo. Com todo esse relato do esposo da Daniela, eles foram para a delegacia e não foi feita a vistoria no veículo, que causa também muita estranheza. E o delegado também diz que aparentemente eles não estavam embriagados, por isso não pediu o teste de bafômetro. Isso, gente. O teste do bafômetro, então, não foi solicitado ao casal. O delegado alegou que eles não apresentavam nenhum sinal de embriaguez e liberou. Isso mesmo, nem o de sangue, nem o bafômetro. Tá aí, Sônia Abrão, uma história realmente que causa muita estranheza por todos os elementos que foram apresentados aqui pela Daniela, pelas imagens que nós temos. A Daniela está com escuta, está com retorno, Sônia Abrão, e está à disposição para responder as perguntas do estúdio. Primeiro, Daniela, olha, toda a nossa solidariedade aí, a gente sabe que você passou por momentos muito difíceis, desde ontem essas imagens não saíram da cabeça da gente, né? É um milagre realmente vocês poderem estar aí, você inclusive atendendo a nossa reportagem. Queria saber da sua filhinha, da outra menina que disseram em princípio que era sua sobrinha, como é que elas estão? Graças a Deus elas sofreram escoriações leves só, né? Mas o susto foi muito grande, todos nós ainda estamos em choque, escoriações pelo corpo são curadas, né? Agora esse susto que a gente passou, isso ainda acho que um tempinho demora, mas graças a Deus todo mundo vivo, isso é o que mais importa hoje. Claro, você não teve a fratura do braço, você teve uma luxação muito séria, é isso? É uma luxação, edemaciou muito, inchou muito, e aí vou ter que ficar engessada por alguns dias, mas graças a Deus não quebrou não. O mais sério mesmo foi o corte no rosto e a batida na cabeça. Batida na cabeça, né? Você já passou por todos os exames, já saiu da observação, como é que tá? Isso, graças a Deus, fiquei um dia em observação, fiz a tomografia e não deu nada não, foi somente a batida.
Tá. Agora me conta uma coisa, impressiona também essa riqueza de detalhes deles omitirem socorro, ficarem mais preocupados em tirar a comprovação de que eles tinham bebida no carro, né? Não prestaram atenção no seu marido pedindo uma ajuda. E ontem a informação que a gente tinha é que estava embriagada, a menina estava embriagada, não tinha carteira de motorista. E não houve o teste de sangue, não houve o bafômetro, não houve nada. Aí a pergunta, ou ele ou ela é filho de alguém importante na região, alguém que pudesse ter tentado abafar o caso? Como é que você vê isso? Infelizmente nós não sabemos disso, né? Mas é muito estranho toda essa coincidência. Exatamente, toda essa omissão, não é? Porque o registro do caso deles na delegacia é o mais leve possível diante de uma situação que é absurda. Você está num calçadão andando, te pega pelas costas, né? De dia já embriagado, não existe a carteira de habilitação nessa história e fica assim, lesão corporal e apenas isso, né, Thiago? E a gente está vendo nas imagens, Sônia Abrão, porque é o que a gente comentou ontem. A Daniela não estava, infelizmente, conosco ao vivo, hoje ela pode até falar sobre o que eu vou comentar, mas assim, o carro, em hipótese alguma, estava numa velocidade que você conseguisse dominá-lo, entendeu? Ele estava numa velocidade mais alta do que poderia se transitar, pelo menos nessa rua, que a princípio é para estacionar, né? De estacionamento. Você consegue mensurar quanto esse carro estava, se ele estava mais acelerado, se o barulho já vinha atrás, né? Porque depende do momento da aceleração, você escuta que ele fala, pô, não está tão normal como imaginaria. Foi muito rápido, ela estava aproximadamente mais de 60 quilômetros, então a gente só viu a hora que encostou na gente mesmo, e graças a Deus meu marido teve um reflexo muito rápido de puxar todos pro lado, né? Porque tinha um carro na frente também. Se ela tivesse continuado reto, ela tinha esmagado todos nós no carro. É a impressão que dá mesmo, olha lá, né? quando ele tenta, ó. Eu não tinha entendido o marido dela aí. Ali, ó. Olha lá. Ele na verdade, foi o salvador da vida dele. Do marido dela aí. Ali, ó. Olha lá. Ele na verdade, foi o salvador da vida dele. Estão medicados, tomando algum tranquilizante, como é que tá? Olha, eu estou tomando os medicamentos, né, mas graças a Deus a gente tem uma ótima família, somos muito unidos, temos muitos amigos, as minhas clientes da minha clínica me apoiando muito. E graças a Deus. Tá certo, então. Bom, obrigada, viu, Bruno? Obrigada, Daniela, aí pela entrevista, a gente tranquilizando aqui o pessoal que já curtiu o seu trabalho no Axé Blonde e todo mundo que exige que essa situação seja realmente punida. Muito boa tarde, Brasil. Começando mais uma Tarde é Sua aqui na nossa Rede TV e direto na nossa primeira página, porque realmente tem coisas importantes a serem comentadas. Hoje pela manhã, todo mundo se surpreendeu com uma manchete, não é, do jornal O Globo, do Rio de Janeiro, dizendo que Marcos Harter queria a suspensão da investigação sobre agressão que ele teria cometido no Big Brother Brasil 17, como vocês sabem, e contra a Emily. Tá aí, saiu, né, na coluna do Anselmo Góes, se eu não me engano, e isso incendiou, foi um rastilho de pólvora assim nas redes sociais. E claro que as torcidas fanáticas, não é, caíram de pau na delegada e fizeram campanha contra. Eles vão sempre contra as pessoas que estão defendendo os nossos direitos, né? Principalmente no nosso caso, a nós mulheres em relação às agressões. Não, a juíza quis aparecer, a delegada quis aparecer, a delegada exagerou, a delegada é isso, a delegada não tem prova. Olha, uma coisa absurda, né, o que fizeram com a delegada. Primeiro, o nome da pessoa envolvida no processo não era o nome correto, não é? Porque existe aquela que é a autoridade máxima de todo o núcleo de atendimento à mulher em casos de agressão, que conversou com a gente, a doutora Márcia Noeli,
E tem também a doutora Vivian, que é a delegada. E parece que o processo teria entrado contra a doutora Márcia e não contra a doutora Vivian. Quer dizer, já começou errado por aí essa história de entrar com ação, com habeas corpus, uma série de coisas. E além deles estarem falando mal, estavam falando da pessoa errada. Além de estar criticando alguém da lei, da justiça, que defende os nossos direitos, ainda estavam falando da pessoa errada. E além de estar fazendo tudo isso, ainda estavam comentando, torcendo e detonando num caso que não é verdade. Porque a reviravolta disso é o que chama a atenção agora. Porque a própria assessoria do Marcos está dizendo que não foi ele que entrou com essa ação. Que isso não tem nada a ver com ele. Então, vê como é que as pessoas fazem. Olha, é aquele tumulto todo, aquela turbulência nas redes sociais, sobra para todo mundo, sai detonando todo mundo, dando pancada em todo mundo, defendendo a atitude do cara, uma atitude que ele não tomou, ou seja, eles se manifestam em cima de falsas informações, sem sequer se dar o trabalho de questionar, ou de ligar para a assessoria do cara, ou de querer saber mais algum detalhe, ou se informar na delegacia, já que são tão ativos, né? Já que estão sempre atrás da verdade, como é que cai numa dessa? Certo? Não é? Não tem gente para todo lado, ligando para todo lado, não foram verificar. O negócio era cacetear as autoridades, o negócio era cair de pau na delegada, não é? Eu fosse quem fosse que tivesse metido nessa história do Marcos Harter. Faça-me o favor, né, gente? Tá vendo como as coisas podem induzir a erro realmente? Tá vendo como uma notícia pode sair, ter sido checada, mas ela não era verdadeira? Não é um absurdo, mas acontece. Então, antes dessa manifestação, nesse nível que vocês fazem, nesse nível de sair agredindo, atacando a autoridade, não é? Invertendo os papéis, porque nesse caso de agressão ainda a ser devidamente apurado, as autoridades foram lá. A delegada foi até a casa do Big Brother atendendo a um pedido dos internautas que bombardearam, alertando, falando, olha, a situação está indo por um caminho que não é legal, isso pode não terminar bem, ele está sendo super agressivo, ele acuou a menina lá dentro, não é? Tudo isso. E eles fizeram o quê? Deram importância, ouviram esses apelos, foram lá checar a verdade, se tinha uma garota, né, correndo um risco de segurança, de a sua integridade está sendo atingida física e emocional. E é essa pessoa ou essas pessoas que levam as pauladas, é contra elas que vocês se levantam, porque de repente ele não é tudo isso. Vocês têm direito de achar o que vocês quiserem do Marcos Harter, mas não o direito de se voltarem contra as autoridades que não deixaram passar em branco denúncias, que sentiram a pressão, que se incomodaram sim, que estão aí para proteger as mulheres nos casos de agressão. E claro que os homens também, se for o caso, se eles forem os agredidos, todos que são vítimas merecem ser protegidos, defendidos, e quem agride merece ser denunciado, mas não é dessa maneira inverter papel. O cara que está sob uma suspeita de agressão virou o santo. E eles demonizam as autoridades que se importaram com isso. Que se a coisa pudesse ter ido mais adiante, ou ele representasse um risco real, de acordo com o que as apurações podem demonstrar ou não, tá? Se preocuparam em protegê-la e averiguar essa situação. Foram lá, então essas pessoas são as inimigas. O outro é o santo, que está sob suspeita, né? Continua, as coisas vão prosseguir, e as autoridades que vão lá e realmente deram importância. E não é porque era um programa em rede nacional, esse tipo de coisa. É porque, também por ser um programa em rede nacional, se essas coisas não são devidamente resolvidas, elas servem como exemplo de impunidade. Aí é que se, né, solta, vamos fazer igual, tem tanta gente sem parafuso na cabeça, enfim. Acho que essa história, hoje de manhã, ela amanheceu completamente torta, toda errada, desde a notícia em si, que agora está sendo desmentida pelo próprio envolvido na manchete, até essa turbulência nas redes sociais de torcidas não esclarecidas, mas que são ferozes. E não são esclarecidas quanto à verdade da informação e são tendenciosas em relação àqueles envolvidos, né? Porque sempre tomam o lado do vilão, entre aspas, né? As coisas ainda
ainda estão sendo apuradas e detonam aqueles que nos representam, que exercem de verdade o papel da nossa defesa. Esses querem aparecer. O outro que se colocou num reality show para ficar 3 meses no ar, diante das câmeras, e aí mostrado para todo o Brasil, esse não quis aparecer. Quem quis aparecer foi a delegada, que nem apareceu ali na visita da casa. Entende como está tudo de ponta cabeça? Como a gente tem que prestar atenção 10 vezes? Isso vale para todo mundo, vale para todos nós aqui no programa também. A gente comenta muita coisa, pode pisar na bola, a gente corrige, a gente se desculpa, ou a gente vai para cima e prova que era verdade mesmo. Faz parte da dinâmica, mas não com essa ferocidade, gente, e não com essa distorção. Se conscientizem, pelo amor de Deus. O que é agora? É festa? Olha, eu vou ler para vocês exatamente como a matéria foi publicada. Vocês viram aí, eu acho que dá para mostrar novamente, a capa, né, do Globo Online com a notícia do Marcus Harter. Tá aí, ó, para vocês. Gente, eu tô sem lente de contato. Eu não vou conseguir ler nada nesse monitor. Mas tudo bem, depois do intervalo eu coloco. Mas é o seguinte, eu consigo ler de perto, eu enxergo de longe só. Que é o seguinte, olha aqui. O ex-BBB Marcus Harter entrou com um pedido de habeas corpus para suspender as investigações da Delegacia Especializada no Atendimento da Mulher, o DEAN de Jacarepaguá, na zona oeste do Rio, pela suposta agressão contra a Emily Araújo, vencedora do Big Brother Brasil 17. A informação foi antecipada pela coluna Gente Boa do Globo, não é o Anselmo Góes. O cirurgião plástico alega tudo isso colocado como se fosse a atitude tomada pelo Marcos. O cirurgião plástico alega que a delegada Viviane da Costa não tem atribuição para presidir o inquérito e que a vítima, sua namorada no reality show, não apresentou denúncia contra ele. E aí vem a própria delegada falando, se eu não me engano. Ele, quer dizer, o Marcos, entrou com um pedido contra mim. Não entendi nada, critica a diretora da Divisão de Proteção e Atendimento à Mulher, a Márcia Noeli Barreto, que acrescenta: recebi o comunicado ontem e vou responder hoje, que é dia 19. O acusado especificou o meu nome como quem instaurou o inquérito, mas ele errou. Quem está investigando o caso é a delegada Viviane Costa, delegada da DEAN de Jacarepaguá,